André Grafite, o cara é 1001 utilidades, tatuador, grafiteiro, escritor, hipnólogo, estudante de medicina chinesa e muito mais. Dono de uma grande sensibilidade e uma vasta cultura, ele contou um pouco da sua história de vida e do seu cotidiano como tatuador. Se você curte ou tem curiosidade sobre tatuagem, esse papo é pra você. Confere aí. Grande André Grafite, obrigado pela presença aqui no Quadradinho Podcast. Galera que está assistindo, sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio 14 do Quadradinho Podcast, hoje especial com o André Grafite. Vamos bater um papo aqui leve, descontraído sobre muita coisa. O cara tem uma vida interessante e olha só, já ganhei 2 presentes aqui, ó. Olha aí, ó. 2 livros do André, vamos bater um papo um pouquinho sobre os livros. E você aí que não está inscrito no canal, André, já vou pedir para você aí, ó. Pede pra galera aí, você que é um cara relevante, um cara influente, que eu tenho certeza que esse episódio vai bombar. Pede pra essa galera aí se inscrever nesse canal, porque a galera assiste e não inscreve, cara. Não sei como é que é isso. Pois é, isso é importantíssimo, porque se você quiser receber mais novidades e valorizar o público de Brasília, né? Que o próprio nome diz, Quadradinho. Então a galera do Quadrado aí se liga e se inscreva, por favor, no canal. Valeu. Bem-vindo, André. Seja bem-vindo ao Quadradinho. Obrigado por ter aceito tão prontamente aí. A gente já está até um tempinho tentando agendar, né? Só que as agendas não estavam batendo de jeito nenhum. E também agradecer a Angel, grande Angélica. Obrigado aí por fazer o contato. Ela te indicou demais, cara. Falou, cara, chama o André, que ele é o cara, ele é meu tatuador. Chama o André que você vai ver que o papo vai fluir. Eu falei, pô, demorou. Eu olhei nas tuas redes sociais, você cheio de assunto. Então, obrigado, bem-vindo. Obrigado. Bom, André, começando pelo início, sempre falo isso com a galera. Quadradinho, de que canto desse quadrado é você? E se você não é do quadrado, como foi que você desembarcou aqui? Pois é, eu sou natural do Paraná, você acredita? Show de bola, lá do Sul, cara. Lá do Sul, Centenário do Sul, Paraná. Atualmente, eu moro em Ceilândia Norte, em frente à pista de skate, o lugar que eu mais gosto. É mesmo? E trabalho em Taguatinga Norte. E estou em Brasília já tem 11 anos. E como é que você chegou aqui? Primeiramente, eu vim em Brasília para fazer alguns cursos. Na época que eu morava em Minas Gerais, já rodei o mundo, né? Então, calma aí. A gente começou a história no Paraná. Você já foi parar em Minas? Calma aí, conta essa história aí. Como é que você saiu de um para chegar no outro? Meu pai é mineiro, né? E eu passei um tempo no Paraná. Minha mãe é paranaense. Conheci meu pai no Paraná também. E fomos para Minas. Então, eu fiquei um bom tempo em Minas Gerais. E sempre que dava um tempinho, eu ia para São Paulo. Tenho parente em São Paulo. Gosto muito também lá do Paraná. Então, ficava indo, voltando sempre. E aí, acabou que tinha um amigo que morava em Brasília. Na época, servia o exército. E eu estava querendo me aperfeiçoar. E a procura era muito grande por piercing e definitiva, maquiagem definitiva. Eu também faço maquiagem definitiva. Massa. Então já engloba bem, né? Aí eu procurando, na época tinha internet, tinha 1 ano na minha cidade, isso aí em 2007. Buscando... Isso no Paraná ainda? Em Minas Gerais. Tá. Em Minas Gerais. Pesquisando certinho, achei Brasília. Tinha um contato aqui em Brasília. Liguei no orelhão, na época que tinha orelhão ainda. Ficha ou cartão? Já era cartão, né? Era o cartão. Pra você que não sabe, o orelhão já teve ficha, tá? Eu nem sei se hoje em dia tem orelhão. Não, acho que... Cara, na frente da minha casa tem um. Eu nunca vi ninguém usando, mas tem um orelhão lá parado, cara. Pois é, eu acho até engraçado. Liguei pra ele, atendeu, e ele falou, olha, eu tô morando em Taguatinga, aqui é muito bacana, que a escola da época que eu pesquisei era em Taguatinga também. Aí eu vim pra cá. Falei, bom, então já que você me convidou, eu tô comprando a passagem, tô descendo pra Brasília aí daqui 2 horas. Caraca, o cara é decidido, meu irmão. Me chamou, tô indo. E vim parar em Brasília. Cheguei, comecei a fazer o procedimento, né, do estudo de maquiagem definitiva, sobrancelha e tal. E enquanto eu tava no tempo ósseo, que era pós-almoço, eu ficava alguns dias de folga. Fiz o curso em 40 e poucos dias e tinha tempo ósseo. E aparecia muitas pessoas que tinham tatuagem. Inclusive esse amigo meu, o nome dele é Ronei, ele não tinha nenhuma tatuagem. E aí estreamos, fizemos uma tatuagem bem grande aqui. Ele gostava muito do Egito, fiz uma tatuagem do Egito também nas costas dele. Os amigos viu, gostaram
E aí começou um falar pro outro, e minha agenda começou a encher e eu não consegui voltar. Então o seu intuito era vir para cá fazer um curso? Somente. Pô, interessante, cara. E aí foi ficando, tá há quanto tempo aqui já? 11 anos. 11 anos. 2 meses e alguns dias. Caraca, o cara conta até os meses. Mas me diga uma coisa, então você saiu do Paraná, foi para Minas Gerais e aí veio para cá para fazer um curso. Mas de onde é que saiu essa vontade? Como é que você começou a tatuar? Como é que você entrou nesse mundo de maquiagem definitiva e depois tatuagem? Como é que foi isso? Então, eu comecei com 5 anos, eu já comecei a desenhar na escola, me destaquei e não parei mais. Dos 5 anos eu tenho desenhos guardados nos meus cadernos quando criança até os 19 anos de idade. Um desenho por dia ou uma folha, sempre gostei muito de desenhar, uma paixão muito grande. Mas tinha algo específico que você gostava de desenhar? Quadrinhos. Quadrinhos? Já tive até premiações na escola, já me destaquei em jornais. Eu tinha 8 anos, 7 para 8, até 10 anos eu saí em várias revistas e publicações da época. Massa, velho. Isso é interessante, porque hoje em dia, olhando, né, é engraçado, criança é muito criativa. Não, sem dúvida, cara. E é triste como é que a gente tenta pegar a criança. Eu tenho 2 filhos, um de 5, Moisés, e a Maria de 5 meses. Beijo, papai, ama vocês. E às vezes eu me pego, cara, tentando colocar eles dentro de uma caixa, velho. Porque acho que a nossa educação, ela é muito de colocar a criança dentro de uma forma, né? A gente quer que a criança seja daquele formato. E a gente destrói criatividades desde criança, né, cara? Com você rolou esse processo também ou você conseguiu dar asas à sua imaginação aí? Como é que foi isso? Bom, eu pensava que eu assim, sempre imaginei, vou ser quadrinista. Trabalhar com quadrinhos, lia muito, muito, muito mesmo. E acabou que me convidaram para fazer maquete na escola. Porque eu já tinha um talento de desenho, a diretora observou, né? E falou, bom, se você desenha, você também faz maquete. Nunca tinha pegado a maquete, me arrumou o material e eu simplesmente consegui executar. E foi muito bom, muito produtivo. Consegui fazer a maquete da escola, fiz alguns robôs, que o tema era tecnologia na época. E aí eu criei também um mapa da cidade. Onde eu morava era uma cidade pequena, eu consegui catalogar e fazer um mapa, aquela visão de cima, né, que você tem, aquele da planta baixa. Uhum. Fiz da cidade inteira, tem até hoje no colégio lá. E aí foi desenvolvendo. Depois disso eu comecei a pintar tecido. Minha mãe, ela dava aula de pintura em tecido. E eu ficava observando lá e aprendi a fazer pintura em camisetas e minhas roupas eram todas pintadas. Mas que tipo de pintura? Eu fazia o que, na época, antes do Dragon Ball, tinha outros desenhos, igual Pernalonga, tinha outros desenhos que eu gostava, tipo Tom e Jerry. Aí depois a galera, tipo, surgiu aquela onda do Bad Boy, daquele símbolo do Bad Boy. Sei, o olhinho. Você lembra dessa época? Bad Boy era... Pô, quem tinha uma roupa Bad Boy, você tá doido, né? Bad Boy, Fubu, Fubu, Nicoboco. Aí a galera fala, tem como fazer? Eu falei, tem. Não tinha como. Não existia impressora na época e ele encomendava o desenho. Tinha os desenhos animados que passavam na TV e eles falavam, tem como fazer esse desenho? Eu falei, sim, claro. Eu fazia os desenhos, criava no papel e aí a procura foi tanto que eu comecei a vender esses desenhos. Tu é empreendedor desde sempre, né? Desde criança. E vendendo esses desenhos aí eu comecei a criar um leque de amizade e também alguns pais viram os desenhos e falaram, bom, você faz desenho no papel? Teria como você fazer desenho na parede? Aí eu falei, bom, nas paredes de casa eu já tinha feito tudo. Aí lá eu tenho uma padaria, queria escrever um nome X aqui, um pão, tal, você consegue? Consigo. Fui lá e fiz. E aí outra pessoa viu e falou, nossa, eu quero também aqui, tem como você fazer para mim? Tem. Aí ficou. Cidade pequena, comecei a fazer todo o comércio. Mas tu já ganhava uma graninha? Já cobrava já cobrava, cobrava e comprava os materiais e investia. Uhum. Aí todo mundo ficava, como é que funciona? Tem como você fazer, tipo, no estilo grafite? Na época tava bombando, ninguém na região fazia. Aí eu fui a São Paulo, visitei uma tia, que essa tia muito querida, né, a tia Isaura. Fui lá, fiquei uns dias na casa dela, comprei os materiais, comprei um aerógrafo, porque as latas de spray eram muito caras na época. E comecei a fazer pintura. O que é aerógrafo? Aerógrafo é um airbrush, é uma caneta pequenininha assim,
você coloca a tinta e com a pressão, tem uma pressão de um compressor, né, que ele joga o ar, e aí você apertando assim, ele mistura a tinta e já sai aquele efeito. O jato que você jato de tinta. É melhor do que uma lata de spray? Na realidade, ele é mais fácil de utilizar porque você tem a regulagem, né? A lata de spray, se você não tiver prática, você não consegue. Você pode borrar, você pode chegar muito próximo, você não vai conseguir executar o trabalho e ele vai acabando, né? Aquela pressão. Entendi. Então, o aerógrafo facilita que tem a afinação, se afina e deixa a regulagem como se fosse uma caneta. Então, você consegue fazer qualquer coisa com o aerógrafo. Bacana. Eu faz isso nas paredes da galera. Comecei a fazer nas paredes, a galera... Bom, tem uma moto, você faz na moto? Faço. Aí, eu tenho um capacete. Eu tenho um carro. Aí começou. Aí eu comecei a fazer em carro, capacete, placa, letreiro, a cidade lá... Cidades pequenas, é interessante. Em Minas Gerais, a cidade chamada Serra do Salitre, é uma cidadezinha que uma vez ao ano tem a festa regional. Todo mundo... junta dinheiro o ano todo, compra a melhor roupa, espera muito ansioso essa festa, reúne, enche de barracas, vendendo de tudo, comida, coisas típicas. E aí, eles fazem a faixa de cada comércio, falando assim, parabenizando a cidade. E aí, quem fazia as pinturas? Eu. Então, eu trabalhava muito, todos os dias, era o tempo todo. Você ficou famoso? Na cidade, na região toda. Fazia pintura em tudo. Aí veio parada de som automotivo. Hoje em dia eu acho que tem, mas não como antigamente, né? Hoje em dia até é proibido o som, né? Pô, até porque incomoda pra caralho. A galera metia som, isso aí. Quando você é adolescente, tudo isso é muito bom. Mas eu pegava e fazia as pinturas, aquelas pinturas neon, nos tampão, a galera pedia pra pintar. E também tinha uma tinta que era à base d'água, eu pegava o carro e conseguia trabalhar no carro, depois você lavava. E aí saía, então você podia curtir com a pintura. Pô, que massa. Aí fazia isso com muita frequência e a procura era muito grande. E sempre mexendo com arte, trabalhando com arte. Meu pai era produtor de café, ajudava ele com produção de café. Então, desde a produção de café do zero até a degustação, já tem um domínio. Pô, cara, uma coisa que não tem nada a ver com a arte em si. Então, o pai é agricultor, mãe é artista. Exatamente. É uma fusão, né? Tudo que era de pintura, meu pai ele é muito autodidata. Ele constrói casa, ele tinha caminhões, então ele mesmo fazia a parte do motor, ele mesmo arrumava tudo. É impressionante, ele fazia tudo. Necessidade, né, cara, de fazer um negócio. É mineiro. Mineiro não é assim. Vou gastar com esse negócio. Nada, vou fazer eu mesmo. Pô, cara, mas como é que foi essa migração aí? Pô, você começou a fazer desenho, aí do desenho você foi pra parede, primeiro pra roupa, parede, e assim, você metia as caras mesmo e sem medo de errar, porque pô, uma coisa é você desenhar, não ficar legal, ou numa parede, pô, ficou ruim na parede, eu meto a tinta na parede e faço de novo. De repente aparece uma moto, um carro, um capacete, que eu acho que não dá pra, pô, errei, vou jogar uma tinta aqui e refazer. Como é que foi esse início aí? Nossa, é verdade. A questão da pintura, a pintura corporal, também eu fazia, que é o airbrush, que a gente pintura em criança. Pra festa, né? Festa de criança. Também já fiz. Tatuagem de rena, já trabalhei também. Mas a tatuagem foi através do grafite. Eu estava fazendo grafite numa cidade chamada... Olha o nome da cidade, Brejo Bonito. Olha só. Do Brasil para o mundo, né? Nessa época eu estava fazendo a pintura em um parque. O cara gostou de uma pintura que tinha visto na parede, ligou, e já tinha até um celular na época, era um 1100 acho que era da Nokia, já tinha um telefone. Boa, o negócio tá evoluindo aí, ó, tá rendendo. Aí ele me ligou e falou, cara, você pinta bem, eu gostei aqui do estilo grafite, eu tenho um barco viking, queria que você pintasse pra mim. Aí barco de viking, verdade? Barco grandão, viking de parque de diversão. Ah, tá, parque de diversão. Falei, porra, o cara... Aí eu falei, bom, consigo sim, claro. Aí ele perguntou o preço, combinamos tudo, fiz a pintura. E ele ficou muito satisfeito, gostou e falou, cara, eu queria que você pintasse o parque inteiro agora. Você pintaria? Aí eu fiz uma base, falei, claro. Aí ele falou, olha, a gente tá indo embora daqui, tá indo para São Paulo, só podemos dar continuidade em outra cidade. Aí eu falei, eu vou. Aí fui com eles. Então, fui para São Paulo, pro interior de São Paulo. E no interior de São Paulo, onde estava rolando uma festa que eles estavam participando, eu fui continuando pintando. Eu fui de várias em várias cidades até terminar de pintar esse parque. Você pintou, tipo, os brinquedos do parque todo? Todo. Isso? Carrinho de bate-bate, aí tinha roda gigante, tira o alvo,
aqueles brinquedos de jogo de azar lá, de dados lá. E quando eu tava pintando, isso aí foi engraçado, porque teve e também tinha um ônibus. Eu fiz uma pintura no ônibus até no vidro. Tudo. Mas aí, sozinho isso aí? É só você? Você um compressor e um... Eu um compressor, e eu convidei um amigo pra ir pra fazer parte, porque eu não ia conseguir pintar tudo. Pô, nessa época era um parque gigante. Levou quanto tempo nesse negócio aí? 1 ano, exato. Caraca. 1 ano. Aí eu fui rodando o Brasil. Pô, mas foi legal pra você, né? Lá a gente conheceu os lugares e ainda recebeu uma grana ali. Ficou morando no parque. Gastei o dinheiro todo. No parque. No parque dava de graça, né? Mas aí tinha hotel, você, tipo, tinha muita despesa com alimentação. Você vai gastando pingado assim. De repente você não tem mais dinheiro. Mas então valeu pela experiência, né? Eu voltei com pouca grana, sobrou, sei lá, uns 600 reais. Caraca, velho. O cara passou 1 ano trabalhando, sobrou 600 conto. Tipo, eu gostava muito de skate, andar de skate, aí sempre que eu tinha a oportunidade de vir uma loja na cidade, comprava um skate, dava manutenção. E quebrava muito. Shape é o tempo todo quebrando. Então, fui gastando. Acabou a grana, mas, assim, a experiência é o que vale. Saquei. Mas nessa experiência, o que valeu mais ainda foi quando teve um rapaz chamado André também. Hoje em dia ele mora em Londres. Ele passando, ele viu o ônibus e eu tava fazendo grafite na hora. Ele parou na hora e falou, caramba, nossa, que grafite da hora, vocês são da onde? Aí eu falei, atualmente eu moro em Minas e tal. Aí ele falou, eu sou grafiteiro também, só que eu trabalho com tatuagem, tem um estúdio, você tem vontade de conhecer? Pô, do nada, assim. Do nada. Aí falou, cara, cola com a gente lá, vamos lá pra você conhecer nosso estúdio e tal. Aí eu falei, ok, vamos lá. Aí entrei no carro, nós fomos lá no estúdio dele, o estúdio profissional, tudo arrumadinho, tudo, nossa, muito top. Aí ele falou, e aí, você já tem alguma tatuagem e tal? E eu só tinha costume de ver aquelas tatuagens famosa vulgo, né, tipo de cadeia, tatuagem, né? de cadeia. Essa tatuagem verde, zoada. Eu, não curto isso não, cara. Nem fosse. Isso é coisa de bandido, meu irmão. Eu não quero não. Aí ele tinha um trabalho que ele tinha feito com o argentino Suncrest, um trabalho muito bonito, assim. E eu olhei e falei, cara, será que isso é uma tatuagem mesmo? Trabalho artístico, né? Com as tintas na época era difícil o acesso. E aí eu peguei e falei, cara, se fosse para trabalhar como tatuador dessa forma, eu tatuaria. Por quê? Porque é artístico. E eu só tinha contato com pessoas que, tipo, galera que era muito louca, só vivia com coisa errada, e as tatu zoada, e eu olhava aqui. A tatu tem uma simbologia muito com isso, né? Assim, principalmente a galera que não é do meio, quando vê tatu, ainda mais uma pessoa que de repente é muito tatuada, o cara já faz aquela associação negativa da tatuagem à personalidade da pessoa, né? O preconceito, infelizmente, sempre existe, ainda vai existir, tá na cabeça das pessoas, infelizmente, né? Mas eu, tipo, é como se fosse a PNL, né? Minha programação daquela época, minha programação era somente o contato que eu tive, era tatuagens assim, e pessoas negativas, que eu conhecia na cidade, que era envolvida com tatuagem. Então eu associei e falei, não quero isso pra mim. Mas, quando eu conheci esse rapaz, eu vi que o trabalho dele era incrível, e o estúdio muito bem montado, uma equipe. Aí eu falei, eu quero. Quero trabalhar com tatu. Se for assim, eu quero. E aí, quando eu terminei de fazer a pintura, comprei o equipamento e comecei a tatuar. Os amigos cobrando, queria fazer uma tatuagem e tal. Aí eu nem cobrava, falei, não, vou treinar aqui. Comecei a fazer. Aí eu olhei assim e falei, caramba, ficou legal. Não saiu, né? Então deu certo. Sozinho, não peguei aula nem nada. Então, mas a base era o seu desenho, a base era a arte que você tinha de desenhar. Na parede, no papel. E aí tu passou por corpo das pessoas. Caraca, velho, que coragem, velho. E desenhava na mão mesmo, não sabia que existia, tipo, a questão... Hoje em dia tem impressoras que fazem pra você. Você pega uma impressora, coloca o desenho que você quer, pelo próprio celular, pelo iPad, já sai pronto, você só cola e já tatua. Eu não sabia, eu fazia na mão. Mas já tinha isso na época? Não. Tinha um carbono, mas eu não conhecia também, porque eu não conhecia nenhum outro tatuador. Eu não tive a oportunidade de ter mais contato com ele, porque eu terminei o trabalho, na outra semana já estava na outra cidade. Então eu fiquei um período de 2 semanas lá na cidade de Monte Alto. Pintando o parque e indo lá pra loja do cara pra aprender. Sim, só que na época ele ia para um evento em São Paulo, então eu tive contato com ele somente 3 dias. Fui ver ele tatuar numa tatuagem que ele fez lá, que eu até me lembro hoje, que era uma fênix, na lateral da coxa de uma menina. Eu fiquei observando ele tatuar. Depois eu fui lá de novo, ele não estava tatuando.
E no outra vez a gente fez um grafite andando de skate. Não deu pra pegar nada de tatu. Bom, mas aí eu comecei a treinar nos amigos. Por isso que é importante Cobaia. ter amigos. Os amigos servem pra isso. Também, claro. Comecei a fazer umas tatuagens. Até hoje eu fico, caramba, os caras são muito corajosos. Mas quando tu olha pra essas tatuagens, tu tem orgulho? Tu fala, pô, dava pra ter feito melhor. Cara, eu tenho orgulho, assim, porque se pegar uma pessoa leiga do zero e colocar pra fazer, o que eu consegui fazer na época é bem difícil de executar daquela forma, porque não estourou os traços, o trabalho tá bem executado, os traços tá firme, não tá bem colorido, claro, né, porque é técnica, mas tem orgulho da época. Massa. Fez parte, isso foi importante. Pô, que show demais essa jornada aí. Mas segue aí, beleza, aí encontrou com o cara, começou a fazer a tatu lá, e quando foi, os amigos te ajudaram aí, e tudo de graça, inicialmente, você bancava os materiais. Mas como é que você conseguiu esses materiais? Porque tu tava rodando de cidade em cidade, ou tava pintando com o mesmo material do ônibus lá no... Então, antigamente, agora tá muito fácil. O pessoal chega no estúdio, eu tenho um estúdio em Taguatinga, chego lá, o pessoal... Já chega alguém com material, o fornecedor já tem um material pronto entrega. Você só fala, eu quero tinta tal, específica tal. Ele já tem. Já te entrega na hora. Ou você pode ligar, mandar um WhatsApp, né? Que é interessante. Mas nessa época não tinha. Tinha revista. Você tinha que ir num lugar que era uma banca. E antigamente não tinha na minha cidade. Eu ia na cidade vizinha, que era Patrocínio, comprava a revista. Na capa da revista, você pegava o telefone, ia novamente no orelhão, pegava aqueles cartão, raspava, porque não tinha jeito. Tinha que dar um migué no cartão pra durar mais, né? A galera que é dessa época vai saber, a galera mais nova também nem sabe o que é raspar um cartão, né? Não, tinha umas lendas também que se segurasse, na época chamava Jogo da Velha, hoje é hashtag. Se você ficasse segurando o Jogo da Velha, o cartão comia devagar, não sei se você lembra dessas ideias aí. Esquentar o cartão, deixar na geladeira. Cara, a gente fazia de tudo mesmo, é igual pilha, né? A gente deixava a pilha no congelador pra ver se... Não faz sentido, mas... Vamos ver se funciona. Efeito placebo. Aí, pegava a revista. Abria a revista, tinha lá, loja tal. Aí, tipo, na época era Jack Tattoo. Era a loja que vendia pro Brasil todo. Aí tinha as tintas, o kit e tal. Você pegava e falava, olha, eu gostaria de comprar uma tinta vermelha. Aí o cara fala, qual vermelho você quer? Por telefone. Você fala, cara, eu quero um vermelho. Aí ele, tá, mas qual vermelho? Eu tenho aqui o vermelho cereja, mas aí é difícil, né? Tem o vermelho bombeiro, tem o vermelho cardeal, tem o vermelho aqui e tal. Aí tu fala, manda vermelho aí, velho. Cara, eu quero um vermelho vivo, vermelho sangue e tal. Aí chegava um vermelho meio marrom. Então era bem complicado. Mas assim, você entrava, olhava na revista, ligava no orelhão, aí passava o pedido, pegava seus dados, seu endereço, seu nome, e aí você pegava simplesmente o número da conta, ia lá no banco, pegava uma fila, depositava o dinheiro, voltava no orelhão, ligava para ela, falava, eu sou o fulano que liguei aí e tal, fiz um pedido X para uma cidade específica, tal, e no valor tal. Aí eles pegavam e falavam, beleza, qual que é o número aí do código do depósito? Aí você falava o número. Aí eles conferiam lá, não caiu ainda não. Aí era assim, aí você tinha que esperar, ligava de novo, falava, caiu, beleza, vamos te mandar aí. Daqui uns 10, 15 dias, chega na sua casa. Porra, 10, 15 dias? Demorava até 20 dias. E aí você não conseguia ainda comprar em grande quantidade. Então toda vez que você ia fazer um trabalho, tinha que ficar ligando lá. A vantagem é que eu trabalhava com pintura, então eu comprava só as cores básicas. O resto eu fazia tudo na hora, misturava as tintas. Saquei. Então tu tinha que entender da parada das cores primárias, dos negócios aí pra poder fazer. É tipo uma obra de arte mesmo, né? O pintor com a paleta dele lá, misturando tinta e testando. Exatamente. E, nossa, era incrível, porque hoje em dia é muito fácil, então talvez não tenha tanta graça. Mas era legal, vinham as cores assim, você tinha que transformar de acordo com a pele da pessoa. Se a pele é fria, quente, tom de melanina, né? Você tinha que transformar e conseguir chegar no tom. E antigamente também, não tinha como você pegar e... hoje em dia o cara chega com o celular, quer esse desenho. Aí você pega e... Tá bom, imprime, ajusta, melhora. Antes não era assim. Tinha as revistas e tinha os flash. Os flash eram os desenhos que tatuadores faziam. Então eu poderia criar um flash meu e vender para outros tatuadores. Fazia a cópia e repassava. E colocava na parede do estúdio.
Aí a pessoa chegava e falava, eu quero aquele flash. Tanto é que se você vê uma tatu de 2005, 6, 7, é uma sequência. 2007, todo mundo fazia muita letra japonesa. Então, se for ver... É verdade, aqui ó, nas costas, aqui, o homem fazia muito aqui atrás do braço, né? 2008 já veio aqui, as estrelas no peito. As estrelas, assim, vazada, meio grossa do peito. É isso mesmo. Não tinha o tribal no braço, o arame farpado? Tribal farpado já é de 2005. Caraca, a moda, né? 2006 já é aquelas tatuagens do Cox. É verdade, essa eu lembrei mesmo agora. Tinha umas também na frente, que algumas meninas faziam na frente. Sim. Eu tenho até uma atriz da Globo que eu acho que tem uma na frente, esqueci o nome da. Por causa da Furacão 2000 também. As Furacão meninas. 2000. Lembra da Furacão 2000? Pô, lembro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e tal. A Loura do Funk. Loura do Funk, as mulheres fizeram a tatuagem e usava a calça, era mais. Calça baixa. Baixa, então mostrava muito. Então era sexy pela época, era moda e todo mundo queria fazer. E em 2008, a outra tatuagem que explodiu mesmo foi uma Índia, do tatuador Marcelo Mordente, de Santos. Acho que tem uma pena na pena. orelha. Caraca, eu não entendo nada de tatu, velho. A tatu você conhece, essa aí. E essa tatu explodiu. Caraca, eu já vi essa tatu em vários lugares mesmo, velho. Ou em várias pessoas. Fiz umas, sei lá, mais de 200, essa aí. Pô, cara, mas não é uma coisa meio... Pô, não é nada autoral, assim, nem questão de ser autoral. Assim, pra pessoa que tá fazendo, porque você é um profissional, você faz o que o seu cliente tá pedindo. Mas uma pessoa ter uma tatuagem que todo mundo tem, velho, não é um negócio meio... Sim, só que antigamente, pra você criar o desenho, você pegava, você tinha os seus flash de acordo com o que você se identificava. Então, por exemplo, se eu curtisse um rock and roll muito pauleira, tipo um thrash metal ou um black metal, eu ia desenhar só caveira. E fazia de acordo com o meu estilo. E seu cliente é muito daquela linha, né? Tem um monte de motociclista lá, rock and roll. Somente esse. Só que a galera que procurava era mais comercial. Então tinha as revistas. Você podia até melhorar. Eu sempre gostei de conversar. Falar, olha, é importante que você... melhora esse desenho, porque a outra pessoa tem, como se fosse uma identidade e tal. Aí as pessoas ouviam. No começo, como eu não tinha muita informação, eu pegava o desenho e fazia. Tudo bem. Mas depois que eu fui estudando, me aperfeiçoando, e vi que a tatuagem ela pode te salvar ou pode te matar. Então, como é que é isso aí? Explica isso aí. Como é tatuar essa aí? Eu quero saber. A tatuagem pode te salvar ou te matar? Explica pode te matar. Por exemplo, a borboleta, aqui no hemisfério sul, digo aqui na América do Sul, ela tem um significado específico. A borboleta significa alegria, transformação, se for no meio das costas é equilíbrio, se for uma borboleta que for pro lado direito tem um significado, pro lado esquerdo tem outra, se for preto e branco tem uma, colorida tem outra, com vento tem outra, tudo é um significado específico. Caraca, não sabia dessa não. E eu fiquei fascinado com isso, que eu fiquei assim, cara, como assim? Cada tatu tem um significado, deixa eu olhar essas revistas. Aí eu comecei a estudar e entender. Aí eu falei, nossa, eu vou explicar isso pra todo mundo agora. Aí a pessoa chegava lá, eu falei, cara, isso aqui não tem nada a ver com você. Eu lembro que chegou um cara uma vez, queria fazer uma música do Slipknot. Tava na época do Slipknot lá, em 2011. O cara chegou e falou, eu quero tatuar People Go Shit. Aí eu já tava, eu falei, rapaz, o inglês já tava bom. Aí ele falou, cara, eu gosto demais dessa banda, mas por que você quer fazer isso? A música me deixa eletrizado e tal. Mas você sabe o significado? Ele, não. Aí eu peguei, sempre eu carrego comigo uma Bíblia e um dicionário. Porque não tinha acesso à internet em todos os lugares. Então eu pegava, conferia as letras para não errar. A frase, né? Você eu quero fazer uma frase, quero escrever people igual shit. Eu falei, cara, não sei o que é isso, deixa eu olhar direito aqui. Pesquisava. Tu tinha dicionário em inglês e português, ó. Inglês e português e traduzir e entender depois tatuar. E aí fazia. E falei pra ele, ó, isso significa isso, isso e isso. Ele falou, você tá louco, eu não quero fazer isso não. Aí eu falei, bom, então o que tu acha do símbolo da banda, tal? Ele, o símbolo é legal, eu quero alguma coisa da banda. Aí fizemos o símbolo. Aí deu tudo certo. Nesse caso foi tranquilo. Mas, por exemplo, igual números, né? Se você vê nos dedos. Da galera que põe aqui, né? 88. Aí você fala, caramba, 88, alguma coisa de dirigir e tal. Na realidade, não. Oitava corresponde à oitava letra do alfabeto, que significa... Eles colocam... significa H. H com H. 88 é Heil Hitler,
que era da galera simpatizante. Ah, raça ariana, a galera... Cara, é verdade, eu já vi filme americano, os caras na penitenciária, os negros contra os brancos, os filmes americanos, os caras tatuados, pô, não fazia. 88. E não só isso, né? Tem tatuagem do raio. Para você fazer uma tatuagem do raio, na mão, no pescoço, você tinha que merecer. Então, se você entrasse pra... Tipo, gangue. Vou falar gangue, né? Tal, tem várias formas, mas... Legalmente, gangue. Aí, pra você entrar, você tinha que fazer alguma coisa muito intensa. Saquei. Matar alguém, alguma coisa assim. Aí você podia tatuar. Aí você fazia um raio. Não tem um negócio de um palhaço também? O cara que tatua palhaço é matador de polícia? Palhaço. Tem isso mesmo? Bom, antigamente... era mais intenso, né? A galera em São Paulo, geralmente São Paulo. Isso aí não se aplica aos Estados Unidos e não se aplica a outros lugares. Aplica mais em São Paulo. Eles pegaram e um palhaço com um balão era assalto com era um latrocínio. Com 2 balões. Roubo seguido de morte. Com 2 balões seria 2 mortes. Então um palhaço segurando o balão, 2 balões, aí você ia colocar nos balões. Então, tinha as classificações. Se fosse um Stanley, que é um palhaço específico, né? É diferente. Se fosse outro tipo de palhaço, já seria outro significado. Tanto é que uma coisa inocente para poucas pessoas, que é uma santa. Uma santa nas costas. Do lado esquerdo aqui, na cadeia, significa que o cara é periculoso. Aí você fala, caramba, uma santa. Sim, devoto. Aí é um o cara é periculoso. Cara muito perigoso. Alta periculosidade, o cara. Porque ele tem uma... Mas quem é que... Ele que se auto-tatua, ele que manda fazer a tatuagem. Ele fala, não, eu quero ser brabo. Põe aí a tatu que eu vou chegar na cadeia alucinando. É isso ou como é que é? Não, na realidade, essa tatuagem é feita lá. E aí, de acordo com o que você pratica e o que você acredita lá, eles têm, tipo... uma classificação e eles fazem e executam a tatuagem lá dessa forma. Mas essa tatuagem nível cadeia? Nível cadeia. Tem trabalhos incríveis. Tem trabalhos incríveis que você fala, cara, isso aqui não foi feito na cadeia. Tanto é que esses dias, foi um amigo meu, Charles, que é de Brasília, fabrica máquina, tava mostrando que os caras lá na cidade do Pablo, tem uma cadeia específica na cidade lá e eles fazem tatuagem ao vivo, tá dentro da cadeia. Aí é o nome dos caras, Innocent Kids. Aí você acessa lá, você já vê eles tatuando ao vivo na mão, estilo Tebori. Eles tatuando, fazendo tatuagens e tatuagens com significados fortes e específicos. Tanto é, por exemplo, vamos colocar uma tatuagem com um significado assim, americano, que os americanos é uma cultura mais antiga do que o Brasil na tatu. Um tubarão. Tubarão significa que você é advogado. Tá vendo? Caraca, velho. Isso eu gosto de tubarões. Um tubarão aqui no meu braço. Se for nos Estados Unidos, aí a galera vai te relacionar. Eles vão bater o olho e falar, você é advogado? Tipo, porque eles são, tipo, tubarão é... O advogado tem essa presença, né? Saquei. Voraz. Voraz e tal. Uma coruja. Se eu quiser, eu sou professor. Se eu quiser fazer uma coruja? Seria uma coruja. A coruja tem várias simbologias. Se ela tiver com alguma coisa na testa, já tá pro lado, tipo, de ocultismo. Se ela tiver com um tipo de olho, tipo de cor, aí já tem relação à sabedoria. Então tem religião envolvida, sabedoria e outras coisas também. A coruja simboliza várias e várias coisas. E de onde é que tu tirou tudo isso, cara? Como é que tu aprendeu? Onde é que veio essa bagagem? Porque isso não pode ser só vivência ali, né? Onde é que você foi buscar isso tudo aí, né? Bom, eu viajei muito, né? Eu sempre fui muito curioso. Chegava alguém que tinha uma tatuagem e falava, caramba, onde é que você fez? Quem fez? Como é que você fez? E o que significa? E todo mundo falava, isso aqui significa coisa assim, assim, assim. Significa tal coisa. Aí eu ficava, nossa, interessante. E eu escrevia, anotava, achava incrível. Para mim é uma paixão muito grande, né? E eu sempre gostei muito da tatuagem, mais por esse lado. Porque até os nossos antepassados brasileiros, que são os índios, as faixas e as pinturas e os desenhos que têm a simbologia indígena, elas têm significado. Todas têm. Se você pesquisar e observar, você vai ver que umas têm com passagem para adulto, quando é criança, aí você passa para passagem adulta, você faz uma tatuagem específica. Algumas tribos colocam aquela... Tem aquele culto, né, de colocar a mão dentro do formigueiro. Outras não, fazem tatuagem mesmo. No Brasil existem 26 tribos que se tatuam. Atualmente tem 22 ainda. Já se perdeu ainda. Já se perdeu 4. Infelizmente, por causa da civilização e tecnologia, estão se perdendo a cultura.
Mas ainda existe 22 tribos que elas se tatuam mesmo. Se tatua naquele bambuzinho com a tinta de foligem, de pedra e plantas, que é interessante. E é uma tinta de qualidade? É uma tinta que... Isso fica? Precisa de retoque depois? Como é que é essa tatuagem rústica, se a gente pode chamar assim? É rústica. Fica. E é a mesma tinta que a gente... Basicamente, é a mesma matéria-prima da tinta preta. A tinta preta é a foligem, né? Foligem de carvão, de plantas, de pó de pedra. E aí, é claro que lá é bem natural, né? Não tem muito contato, como eles não têm muitas doenças, eles não têm tanta contaminação. Igual aqui numa cidade grande, você tem contaminação em todos os lugares. O local que você se encontra, rua, ambiente, pessoas, então aí já tem que ser algo esterilizado. Mas antigamente você tinha que fabricar a tinta também. Caraca, velho, que... Pô, é muita coisa. E essas viagens, porque eu fico pensando assim, pô, eu viajei muito, eu vi uma pessoa com a tatuagem e perguntava. Mas a tatuagem, ela não acaba tendo um significado muito pessoal? Vou te dar um exemplo. Eu não tenho tatuagem nenhuma. Sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca sei o que fazer na hora. Eu falar, como eu não sei o que fazer, eu não vou fazer nada. Mas eu fico assim, eu acho que vou fazer isso aqui. Eu tenho vontade de tatuar, por exemplo, a letra da oração de São Jorge na costela. Tem umas paradas assim que eu gosto. Mas a minha esposa tem 2 tatuagens. E são 2 tatuagens muito específicas, assim. Ela, a primeira que ela tem no pescoço, ela fez junto com a irmã, porque ela queria ter uma ligação com a irmã, então as 2 fizeram a mesma tatuagem. E depois, quando nós tivemos a nossa primeira gestação, que infelizmente nós tivemos um aborto espontâneo, ela fez uma tatuagem. Ela foi até um tatuador lá em Águas Claras e fez um coração com uma pomba saindo de dentro do coração, tipo estourando o coração, assim. Então, assim, as tatuagens têm muito significado pessoal, né? E ela chegou lá pro tatuador e falou, ela já chegou assim, eu queria isso. O tatuador sentou com ela, fez o desenho na hora, ficou legal, é isso aí mesmo que eu quero. Então vamos sentar lá e fazer. Então, assim, eu vejo que você tem uma grande bagagem cultural do significado das tatuagens. Mas não acaba sendo muito individualizado o significado? Igual você falou do tubarão. Se eu chegasse nos Estados Unidos, as pessoas iriam pelo menos me perguntar se eu sou advogado. Mas isso é assim na maioria dos lugares? Ou seja, a tatuagem tem algo específico a dizer? Sim. Bom, se for um bom tatuador, se ele saber observar, você com certeza consegue ler. Você consegue ler a pessoa pelas tatuagens. Se você vê uma pessoa que tem uma tatuagem colorida aqui, do estilo new school, aqui um old school, aqui uma tradicional new trad, ou aqui um realismo, tudo misturado, você vê que a pessoa não tem personalidade. E aí você vê uma pessoa que tem algumas coisas relacionadas a séries, desenhos, filmes. Aí você já fala, bom, a personalidade dessa pessoa é X. Se você vê caveira com um detalhe tal, aí você já sabe mais ou menos qual era a fase que ela tatuou. Não o que ela é, mas a fase que ela se encontra. Por exemplo, toda pessoa que vai se tatuar, geralmente é uma observação minha, isso aí. Até é um artigo que eu estou produzindo, mas é uma observação assim da psicologia. Se você for fazer uma tatuagem, na realidade você não está indo fazer só uma tatu. Você só tatua em 2 épocas da sua vida. Uma, quando você sabe muito o que você quer, você é muito decidido, e você está em plena, você consegue, sim. E o restante de 95% das pessoas, elas vão se tatuar porque está passando algum momento da vida. Como minha esposa, por exemplo. Exato, ela é um exemplo bom aí, tipo, tá se tornando alguma emoção. Basicamente, 90%, eu diria até uns 98%, que a pessoa está passando algo na vida, ela quer estornar essa dor, mas não essa dor emocional é muito grande, muito forte, então vamos para a dor física, como se fosse basicamente isso. Isso é a nível inconsciente. A pessoa ela não tem essa noção. Ela simplesmente... Você perguntar para a pessoa, naturalmente, assim, conversando com ela assim, falar assim, por que você vai tatuar? Ela fala, eu achei legal. Eu não tenho nenhum tatu, eu achei bonito. Na realidade, não é. Depois, você vai conversando com ela um pouquinho mais, você vê que realmente não é isso. A tatuagem dela, ela tem a ver com algo que ela passou. Igual esses dias, foi uma moça lá, queria fazer uma tatuagem, e eu comentando com os meninos que trabalham comigo. Aí eu falei, o Casé e o Bibiu, até um abraço pros 2 aí. Aí eles não tinham essa observação ainda. Eu falei, olha, observe bem, porque as pessoas estão vindo se tatuar, porque tá passando alguma coisa, e você tem que orientar para ela não carregar um trauma, nem ser um gatilho emocional em partes visíveis. Toma muito cuidado com isso. Tenta ajudar as pessoas. Aí eles não entenderam. Aí quando chegou essa mulher, eu fui conversar com ela. Aí ela falou, não, eu quero tatuar porque
Minhas filhas já se formaram, eu já sei o que eu quero, eu acho que é isso mesmo. Aí, tudo bem. Aí, tatuando. Antes de tatuar, preparando, né? Arrumando tudo. O desenho não era nada demais, era uma rosa. E o nome dela também era. Então, eu falei... Então, vai combinar. Não tem nada de mal. Uhum. Isso não vai atrapalhar ela. E conversando com ela, ela simplesmente falou, semana passada aconteceu algumas coisas, tal. Aí ela foi comentando, mas fora do assunto que você pergunta, né, diretamente. E aí veio o estalo. Que aí os meninos entenderam. Eles falaram, realmente, olha, agora faz sentido. E outras pessoas também que foram tatuar, passaram algum momento que foi tenso emocionalmente e externou isso pra tatu. Caraca, velho. Então a tatuagem às vezes é uma fuga, uma forma... Eu acho que é isso mesmo. A minha esposa, quando ela fez a tatuagem, acho que era uma vontade dela de marcar o corpo dela com uma experiência muito impactante que ela passou, que no caso... Nós passamos, né? Mas ela teve essa como ela é a mulher e sentiu isso mais diretamente. Muito intenso, né? Infelizmente, já vi situações parecidas com essa. Já me recusei a fazer algumas tatuagens. Eu ia te perguntar isso agora, se você já se recusou a fazer tatuagem. Já me recusei, porque, tipo, não é só pelo dinheiro. Assim, não é só pelo dinheiro. A questão da tatuagem, é claro que é importante, é o nosso trabalho e tudo, mas a gente tem que ter ética. No mínimo é ética. Você tem que desejar pro seu próximo o que você deseja para você. Coisas boas. Agora, se você não quer algo que vai prejudicar você também, você não quer pros outros. Então, já chegou pessoas querendo fazer tatuagens assim que eu não concordo. Igual, aconteceu um caso parecido com o da sua esposa. Teve uma menina que chegou e falou assim, eu queria fazer o rosto da minha filha. Ela nasceu e morreu. Aí eu achei bem pesado. Aí tinha foto da menina? A foto tava dentro de um caixãozinho. E ela queria tatuar a foto tipo do velório da criança? Só tinha essa foto. Aí eu falei pra ela que não. Falei, não, isso eu não faço porque vai atrapalhar. Isso aí vai, tipo... Você tá num momento triste. Você tem que procurar melhorar em outro momento. Por que você não faz uma frase, uma música ou algo que você acredita em lugar que te dá um gatilho positivo? Porque ela queria fazer aqui. E aqui você vai estar o tempo todo olhando para cá. Então isso pode te induzir a um gatilho negativo e se você já está num nível triste ou se a pessoa está em depressão, que é muito comum, né? Depressão pós-parto, a pessoa afunda mais porque vai estar o gatilho ali. Você tem toda a razão. Né? Você remover uma tatuagem dessa é caríssimo. É muito caro pra você remover uma tatuagem e não fica tão bom. A remoção, em alguns casos. Porque, por exemplo, a tinta branca não é no laser que remove. Poucas pessoas sabem disso. Você trabalha com ozônio. O ozônio remove o branco. Então, para cada cor de tinta tem uma forma específica de remoção. As tintas mais escuras, igual verde, preto, é uma regulagem no laser, que eles fazem a regulagem e ela quebra a partícula, seu organismo absorve. E mesmo assim, você tem que ter uma saúde boa. Se você toma muita água e a sua vitamina C está em dia, você vai quebrar com mais facilidade essa tinta. Então, seu organismo vai puxar e quando descamar, fazer a troca da pele, ela também vai expulsando. Então, é um processo. É bem demorado. Muitas sessões. Tem tatuagens assim, tipo, de um tamanho assim, de uns 10, 15 centímetros, que, dependendo da quantidade de cores, pode demorar 2 anos para tirar. E muito caro. Também, porque cada sessão varia, né? De acordo com cada bairro que... Brasília é muito engraçado. Tem Asa Norte, Asa Sul ali, e tem Taguatinga, Ceilândia. Cada lugar é um preço. Aí pode variar de 150 a 800 uma sessão. A sessão. E uma tatuagem dessa vai de 10 a 12, 15, 20. Então, né? E a pessoa entendeu de boa? Essa senhora entendeu de uma boa a sua negativa em fazer a tatuagem no momento ou já saiu contigo na cabeça lá? Ela não gostou, mas eu me sinto bem. O importante é isso. Ela voltou depois? Não voltou, mas eu acredito que ela deve ter procurado alguém que faça, pelo dinheiro. Mas aí e tem muita gente que... O mercado é muito cheio dessa galera que topa tudo por dinheiro, assim. Quero fazer. Tá, beleza. Senta aí que eu faço. Bom, a tatuagem agora tá abrindo o leque, tipo, com muita intensidade. Quando eu comecei, na época de 2007, só dava agulha, não tinha muito acesso a material e ninguém ensinava. Não tinha curso para você comprar. Quero ser tatuador. Você tinha que ter muita amizade com alguém ou fazer na raça.
ou pagar muito caro, mas era muito difícil conseguir. Não era possível, era difícil. Eu tentei, fui a alguns estúdios e eles não aceitaram. Você chegou lá para querer aprender? Beleza, sou o André, quero aprender e tal. Eles não aceitaram, tem que aprender a desenhar, tal. Arrumava uma desculpa. Não tem como, é muito difícil. Porque ninguém queria concorrência. É verdade. Né? Hoje em dia... Segredo do negócio, né? Segredo industrial. Aqui. O cara vai me copiar os meus traços. Na verdade, é muito autoral, então não tem muito disso, né? Mas aí tem a técnica. Se você executa uma técnica com perfeição, você consegue reproduzir lindos trabalhos. Então, se você consegue fazer a técnica, você consegue reproduzir outros trabalhos também. Show. E eles não queriam isso. Então, quando eu fui fazer a tatuagem, eu fui pesquisar para poder ser tatuador, fui em alguns estúdios da época, eles não aceitaram. Tudo em São Paulo, isso? São Paulo, Minas Gerais, Paraná, todos os lugares. Ninguém ensinou. Aí eu falei, vou fazer sozinho. Meus amigos, cheguei, trocar uma ideia. Oi, sumido, tem tempo que não te vejo. Como é que você tá com a tatu? Na realidade, eles que ficavam insistindo, né? Por causa dos desenhos, né? Faz aqui e tal, aquela que você fez ficou legal. Porque a galera não tinha referência. Não, mas os caras também eram corajosos, né, velho? Porque tu não tinha material, assim, material profissa pra fazer. Por mais que tu fosse talentoso, faltava, que eu acho que o material deve ajudar demais o seu talento, né? Primeira tatu, eu lembro, amigo da 6ª série, ele era mecânico, ele criou uma máquina com a engenharia. Ele fez um motorzinho lá, não lembro que motor, bem pequenininho, e prendeu, ficou bem bonitinho assim. A máquina era ligada na tomada direta, a agulha era de costura, já afiava a agulha, comprava nanquim na papelaria, molhava com ela direto e tatuava. Era isso. Caraca, velho. Era muito trash. Mas a galera também corajosa, velho. Mas porque não tinha noção. A galera não tinha noção que era certo e errado nessa questão. E muita doença nessa época, né? Nos primórdios aí? Então, a questão da doença é mais na contaminação cruzada. Porque a galera fala, em 1986, né, que surgiu a AIDS, todo mundo, nossa, você pode pegar uma AIDS tatuando. Tinha né? muita, é verdade, cara. Tinha uma associação grande de HIV com tatu, né? Sim, e nos Estados Unidos foi até proibida a tatu em 1950 por causa da hepatite. Deu um surto de hepatite. Na década de 50 para 60, a tatuagem lá estava sendo proibida em todos os estados. Tanto é que em Nova York foi em 2006. Ali naquela região de Nova York, liberaram a tatuagem. Tem pouco tempo, 2006. Alguns estados, Nova York né? tem umas paradas, até outro dia não podia, o UFC não podia em Nova York, né? Porque era, vale tudo, aí não pode, Nova York é proibido. Estadual, né? Tanto é que lá nos Estados Unidos, é próximo a Nova York, né? É uma província que eles não aceitavam tatuagem. Porque Nova York, sim, tinha registro desde 1840. Tinha estúdios profissionais. Tanto é que eu visitei o museu e tal. Então lá, sim, permitindo, Nova York. Na província, próxima a Nova York, que eles não aceitavam. Então, é estadual. Cada estado tem suas leis. Então, imagina. A hepatite é algo que, desde aquela época até hoje em dia, sim, é perigosíssimo. A infecção cruzada, igual tá tocando no telefone. Por mais que você tenha material descartável hoje em dia, se você não sabe manipular seus equipamentos, você vai contaminar a pessoa do mesmo jeito. Só que antes, dava muito trabalho para poder soldar a agulha. Você tinha que comprar as agulhas que vinham solta, vinha uma caixinha assim pequena, com 1000 agulhas. Você pegava essas agulhas, colocava na mesa, pegava o soldador, aí você pegava uma lâmina, entrelaçava elas para ela ficar no formato. Se você quiser uma agulha flat, uma magna, você fazia ela. Ou se você quisesse uma agulha fechada para trás, você fazia um gabarito com a tampinha de garrafa, fazia vários furos de várias larguras, colocava as agulhas de acordo com o tamanho do furo e o tamanho que você precisava tatuar. Soldava, amarrava no haste com a linha, colocava em um produto, depois colocava numa cuba, depois lavava, colocava, selava, colocava na autoclavava para depois tatuar. Pô, que trampo, meu irmão, que parada sinistra. Era mais cara a tatuagem, só pode, porque esse trabalho todo aí, velho. A tatuagem sempre foi assim, hoje em dia tá mais barato, a galera ainda acha caro e tal, mas hoje em dia tá muito barato, porque... Todos os materiais também. Né? Tá muito, muito. Antigamente, uma tatuagem era... Você fazer uma tatu, assim, era mais de um salário. Saquei. Eu te digo isso porque eu fiz um documentário de Brasília. Eu entrevistei desde o primeiro tatuador, que foi o Inácio da Glória, desde 1974. Entrevistei todos os tatuadores até 2005. Então, eu fiz
essa timeline de Brasília. Então eu tenho esse material, tenho esse acesso. Show, cara. É diferente, né? Pô, demais, velho. E você não é só um tatuador, né, velho? Você é um cara de contexto na parada, né, velho? Quando eu cheguei em Brasília e fui a alguns estúdios, a galera, tipo, ninguém sabia quem tinha começado, quem... Cada um era uma zona, cada um faz o que quer aí, não tem tradição, não tem... Tem nada. E eu achei estranho, porque eu sempre... Todo mundo que é fora de Brasília tem Brasília como referência. Todo mundo fala, nossa, Brasília deve ser uma cidade organizada, bonita e tal. E Brasília em si, sim, né? Mas plano piloto, né? Que aí tem o Distrito Federal, né? Bom, mas aí fui em alguns estúdios, ninguém sabia, cada um contava uma versão diferente. E eu falei, cara, que pena, né, cara? Tem um documentário de São Paulo, de alguns tatuadores, tem do Paraná, Rio Grande do Sul também tem. Tem também, eu tinha visto um documentário do pessoal do Espírito Santo. E tinha até da Bahia. Então a galera de lá. E eu falei, cara, não tem de Brasília. E ninguém se preocupava com isso. Aí eu comprei uma câmera, comprei uns equipamentos. E aí comecei aí eu peguei, criei os textos indutivos, tudo bonitinho, para fazer um padrão e saí à procura. Aí um falava, linkava o outro, anotava. Aí todo mundo, um linkava o outro e aí tipo, todas as linkagens dava nos mesmos tatuadores. E aí eu consegui. Pô, tu fez uma investigação, velho. 30 e poucos tatuadores somente. É poucos, dá uns 38 mais ou menos. Mas esse material o quê? É pessoal ou você disponibilizou ele em alguma mídia? Então, ele tá para ser lançado. A gente vai lançar ele oficialmente assim que a pandemia não tiver mais essa pandemia, né? Que vai ter acesso ao público geral, que aí tem alguns contatos de alguns amigos que tem as empresas relacionadas a tatu, querem lançar junto aos cinemas de Brasília, para acesso para todo mundo e tal. Mas você quer lançar isso, vai ser audiovisual, então vai ser um projeto que vai ser lançado em sala de cinema? Sala de cinema, sim. Massa, cara. Aí eu fui a Santos, o Inácio da Glória, infelizmente já faleceu. Eu fui à casa dele, né, e ele passou para mim alguns documentos de Brasília da época. Tatuou até o pessoal Candango. Até a galera envolvida com o presidente ali na época, a galera da alta sociedade, aquela história que é bem famosa, né, do Renato Russo, do Faroeste Caboclo. É verdade, ele contou, tipo, a galera da época, ele também dava auxílio, né, ao Renato Russo sobre vestimento de roupa, sobre estilos, que o Inácio ele é formado em artes, ele dava aula na faculdade de Brasília, na época, e ele era um cara que era envolvido com arte, e então ele tinha um grande acervo cultural, e a galera procurava ele para trocar ideia sobre isso. Saquei. Aí depois dele, veio o outro tatuador, que é o GG, que é lá do Lago Sul, um tatuador do Lago Sul, abriu um estúdio, isso aí na década de 78 para 80. Da alta, então, o cara já... Aí somente a galera, assim, da nata, tatuava com ele e quebrou um pouco do preconceito. Saquei. Então tinha um estúdio, tinha até propaganda em TV. Da época, hein? Propaganda em rádio e TV de tatu, em 1980. Saquei. Ele fazia. O cara inovador, né? Inovador. Ele ia diretamente para os Estados Unidos, comprava as tintas lá e trazia pro Brasil. Show. E aí tinha acesso a material de qualidade. E engraçado, aí eles pertenciam, né? Antigamente era clube, era fechado. Então, por exemplo, eu teria que me filiar a um clube, tipo, por exemplo, a Máquina National, que era uma máquina famosa. Você se filiava a um grupo específico e aí eles te forneciam informações, materiais e tendências. Pô, era fechado. Era uma maçonaria dos tatu, né? Essa foi boa. Era tipo isso. Eu sei que ele falou, bom... Para comprar esse material, aí tinha também a primeira tatuadora, né, do Brasil feminina, que foi a Medusa, também entrevistei ela. Pô, que show, ela mora, hoje em dia, ela mora ali, Sobradinho, né? Fui em Sobradinho para entrevistar ela. E ela me falou como era na época. O preconceito de tatu era muito alto. Agora imagina ela, né, sendo mulher naquela época. Tatuadora. Não ia dar certo, não. Ela conta toda a história, tipo... A galera, tipo, ficava... Tinha lugar que ela sentava, o pessoal já não sentava perto. O pessoal passava do outro lado da rua, porque tinha tatuagem. E, infelizmente, a tatuagem aqui em Brasília era negativo, sim.
Conversando com o Inácio, ele falou que a galera que trazia mais material quando começou a ter muito tatuador aqui era a galera que era da máfia mesmo, que trazia drogas e armas e material de tatu. Aqui eu te mato, te vicio, ainda faço matar, ainda assino com a tatu. Por isso que é da cadeia mesmo a parada, né? Por isso que é desse jeito. E ele comentou, né, que, tipo, infelizmente as pessoas tinham esse lance, né, de fazer as tatuagens e comprar material com a galera, tipo, máfia, né, sabe? Galera assim. E aí ficou mal visto também. Só que aí a tatuagem, ela foi quebrando um pouquinho esse paradigma, foi abrindo mais, tendo convenções no Brasil todo, e aí foi melhorando, até que algumas atrizes e atores e pessoais da parte artística, mídia, né? Da mídia, fizeram tatuagem e aí quebrou. Hoje em dia, você vai... Hoje é raro não ter, né? É raro se encontrar alguém que não tem tatu. Eu sou um dos poucos que não tem. Isso eu achei estranho. Não, mas eu tenho muita vontade de... Eu tenho muita vontade, só que na hora de fazer esse... minha esposa vive falando. Existem algumas coisas que eu faria numa boa. Por exemplo, esses dias meu filho tá com 5 anos e tá aprendendo a escrever. Ele pegou e escreveu o nome dele no meu braço, do tamanho do meu braço. Pô, com aquela letra de quem tá aprendendo, eu olhei para aquilo e falei, caraca, velho, vou num tatuador, do jeito que tá aqui, vou pedir para ele tatuar para mim o nome dele. Eu só não fiz porque tava do tamanho do meu braço, velho. Falei, velho, ficou muito grande. Se ele tivesse feito... Aí eu pensei, filho, depois eu vou pedir pra você escrever menor aqui, aí eu vou pedir depois pra minha filha. Isso é uma coisa que eu faria sem nenhum arrependimento. A oração de São Jorge, eu sou devoto e é uma oração muito forte. Então, eu andarei com as roupas e as armas de Jorge para que os meus inimigos não me vejam. E aí eu falei, pô, essa daí na costela eu acho que ia ser show de bola. Com uma letra meio... escrita, de caligrafia. Isso, eu falei, pô, essa daí ia ser sensacional. Ou até no peito aqui, no mesmo, não sei. Mas aí na hora, minha esposa que fica, vamos fazer uma nós dois, não sei o quê. Eu falei, um dia a gente vai fazer um negócio desse aí. Aí ela, vamos fazer uma âncora no lugar da aliança. Eu falei, pô, âncora afunda, não vou fazer isso não. Mas a ideia da âncora justamente é isso, né? É para ela poder fixar coisas boas. Na realidade, você tá no momento bom, é para ela manter estável a sua felicidade, alegria, conquista. Massa. Então ela tem o significado de você estar firme. Firme. Porque o navio, ele é precioso e quando ancorava, tinha que segurar. Saquei. Então é basicamente isso. Tanto o pessoal tem curiosidade, né? Tatuagem ímpar, tatuagem dá azar, tatuagem par, tatuagem ímpar. Saquei, número de tatuagens, né? Vem dessa época. Saquei. A galera não sabe disso por quê? Porque antigamente, a galera que era marinheiro ia de um ponto A para o ponto B. Então, muita gente morria de escobruto, que é deficiência de vitamina C. E a galera associava isso a monstros marinhos, barco afundar. Tanto é que, tipo, hoje em dia, você sabe muito bem que na nossa época, você é um cara novo, mas na nossa época nem cinto de segurança precisava. Não, nada disso. O carro só tinha um retrovisor, não tinha cor de cabeça. Eu viajava na variante do meu pai em cima do motor. Aí, você podia beber, pô, dirigindo assim, ó. Tranquilo, não é verdade? Tranquilo. E olha que a gente não é tão velho assim. Isso é anos 80, 90, 80, final do 80 e anos 90. Agora imagina isso 100 anos atrás, sem fiscalização, nos barcos. Então a galera que ia, pô, as mulheres desses marinheiros se vestiam de preto, ia com ele até o porto e eles embarcavam, elas só vestiam preto até ele voltar. E para ele poder ir para ter uma boa passagem, fazia uma tatuagem. Por quê? Para ela poder, tipo, ajudar ele, né? Como se fosse um amuleto, fazia uma tatu para poder dar sorte na caminhada. Aí ia fazer uma. Quando ele conseguia chegar ao destino, fazia outra. Aí voltava. Quando ele chegava de volta, fazia mais uma para comemorar. Então é daí que vem essa história de marinheiro ter tatuagem. O Popeye tem as tatuagens. 3 tatu. Saquei. Aí uma para você ir, uma quando você chegou e outra quando você voltou bem. Bem, são e salvo. Que aí tem até o símbolo do nosso estúdio, que é uma andorinha. Show. Que essa andorinha é boa passagem, né? É uma andorinha old school, que ela significa assim: se acaso você tivesse perdido no meio do mar, tivesse qualquer problema, se você avistasse uma andorinha, você estava salvo. Tá perto da terra. Então, pra quem não sabe, gente, tem gente que acha que pássaro vive voando, tá? Pássaro vive na terra, tá? Ele só voa pra se locomover de um canto pro outro, precisa de terra.
fazer uma pergunta, cara. Lugar de tatuagem. Eu vejo que, você falou assim, a menina que queria tatuar, o filho aqui no braço. Existe um lugar que é melhor do que o outro para tatuar, para pessoa que nunca começou a tatuar? Existe... Porque uma vez eu lembro de um tio meu, ele falava o seguinte, tatuar nas costas é um bom lugar, porque é um lugar que você não fica o tempo inteiro olhando para tatuagem, então você meio que não enjoa da sua tatuagem. Existe isso mesmo? Existem lugares que são mais favoráveis a tatuar? Não? Como é que é isso? Bom, isso é bem relativo, mas na parte da psicologia, por exemplo, eu gosto de misturar psicologia com tatu, certo, porque tem muito a ver. Não se tatua nas costas um filho, por exemplo, porque seria como se fosse um peso, uma carga para você carregar. Isso aqui é uma simbologia, no caso. Simbologia, exato. Tatuaria, por exemplo, um filho do lado esquerdo do peito, está mais próximo ao coração. Então, sentimento de amor maior, geralmente assim. Brasil, país tropical. Você faz tatuagem em lugares expostos, se for colorida, rapidinho elas desbotam. Então tem que observar isso. Outra observação, hoje em dia as pessoas têm pouca tolerância com dor. Todo mundo compra pomada anestésica, outras querem fazer em várias etapas, porque a tatuagem ela é sensível, não é suportável. Mas isso é de acordo com cada vivência, cada organismo. Eu não julgo ninguém por ser mais resistente ou não, porque é individual. Isso é individual, não adianta. Então, um lugar que antigamente os tatuadores não faziam na mão, de um cliente, porque era muito difícil arrumar emprego. No braço aqui, visível também, evitava de fazer, porque senão arrumava emprego fácil. A tatuagem fechava a porta. Você, tava relacionado a alguma coisa que era errado, se você fizesse alguma tatu. No período que eu fui militar durante 7 anos. O período que eu tava no exército, pouca gente tinha tatuagem. Quem tinha em lugar exposto, por exemplo, tinha no braço o tal do arame farpado no braço. Aí, tranquilo, a farda tampa. Mas quando a gente ia fazer educação física, os caras colocavam uma faixa, colocava uma parada para não mostrar. Hoje em dia já tá tão popular que o que mais tem é milico fazendo o próprio símbolo do... sou paraquedista, manda tatuar PQD, o PQD, né? Manda tatuar o caveira, manda tatuar a galera precursor, comandos. A galera hoje tem até feito muito isso, mas na época que eu servi, 2003, quando eu comecei, ainda era bem raro a galera ter tatuagem. Então rola mesmo lugares que são... E com relação à dor, existe lugares que doem mais, lugares que doem menos na tatuagem? Sim, a tatuagem... Os lugares do corpo assim, que são mais sensíveis, primeiro ponto é a fossa poplítea. Não sei se você conhece. Eu devo conhecer, mas com esse nome aí... Vulgo atrás do joelho. Tá. Atrás do joelho, pronto. Atrás do joelho. Emaranhados, né, de nervos e tem muita sensibilidade ali. Tendões, nervos. E aqui é muito sensível mesmo, realmente. Tanto é quem é da Yakuza, quando você chega num nível mais alto, eles tatuam você... Eles fazem tatuagem atrás aqui, do joelho, com a tinta vermelha. Que a tinta vermelha, ela tem uma composição mais forte. Tem cádmio, mercúrio. Então, ela é bem forte. Então, como você se movimenta, e aqui tem muita flexibilidade, você não vai ficar com ela parada e vai estar sempre flexionando. Então, ela faz a inflamação, ela faz um excesso de inflamação, e isso vai causar uma dor mais intensa. E por ter vermelho, vai ser mais difícil para cicatrizar. E aí, dói bem mais. Então, se você tem uma tatu dessa, lá você é merecedor, então você já está num nível mais alto. Então, esse lugar, primeiro, que é o mais sensível. Segundo, mãos, dedos, onde tem ossos. Costela, pescoço e, geralmente, essas áreas são as mais... E, é claro, axila, mas eu acho que já fiz, né? Mas é pouco comum, né? Rosto dói? Rosto mais sensível aqui, bem próximo à maçã do rosto. Aqui é mais sensível. Onde tem mais carne, é mais tranquilo. Onde tem menos carne, mais sensível. Pessoal, tatua até em cartilagem. Nariz, orelha. Agora o Whindersson Nunes fez algumas tatuagens no rosto. No rosto, né? E se brincar, vai acabar popularizando, né, esse tipo de tatuagem. Que essa eu acho que talvez seja uma que ainda tem muita discriminação. Acho que nas mãos... A mão parece ainda muito a galera ligada ao crime e tal. Você vê muito na mão, então talvez ainda haja essa associação, né? E no rosto também, eu acho que ainda tem essa... Galera que faz embaixo dos olhos aqui, né? Aí tenso. É uma parada parece que é uma coisa bem específica, né? Tem que tomar muito cuidado com tatuagem no rosto,
Porque a tatuagem, o rosto é seu cartão de visita, né? Então, o meu é maravilhoso, assim, uma pele maravilhosa. Se você tem uma tatuagem no rosto, nada contra, eu acho até interessante algumas, mas é bem forte e às vezes a pessoa faz por impulso. Se ela não tem condições depois de remover, se ela se arrepender, inclusive tem vários amigos que se arrependeram. Saquei. Tenho 2 amigos que são americanos que fizeram e eles se arrependeram. E como lá é mais fácil, tiraram, removeram, tá tudo certo. Só que no Brasil já é diferente. Se for uma tatuagem no rosto, e se você se arrepender, é bem complicado. E o preconceito é muito grande. Nós moramos numa cidade grande, Brasília é muito grande. Mas se você vai para um interior, a galera fica todo mundo assim como se fosse um alien, né? Todo mundo olhando assim. E como é que é o esquema de tatuar o olho, velho? Como é que é isso, velho? É o airball. Ela é feita com uma seringa, igual essas de injetar injeção. Seringa de injeção. E aí tem uma camada que ela anula no olho. E você aplica nessa camada específica. E ali a tinta se dissipa. E aí são várias, talvez 2 ou 3 sessões, porque tem aplicações que só pegam uma parte. Tem outras que pegam outra. Se não aplicar bem, ela pode vazar, entrar na pele. E aqui, ela pode até migrar para essa região aqui, ó, no obérculo do olho. Vocês fazem isso no estúdio de vocês? Não, isso aí poucas pessoas fazem. No Brasil, conheço 2 pessoas assim que faz. Deve ter muitas pessoas que fazem, mas eu conheço 2, mas não é o forte, não. Isso é perigoso, né? Esse tipo de tatuagem. É porque é nova, né? É uma tatuagem. Isso é um conceito novo que foi criado na cadeia. E os caras lá... Cara, a cadeia cheia das inovações, né, velho? Os caras lá não tem muito tempo ocioso, né? Vamos pensar no que fazer aqui. O Fine Line, que a galera tá na moda, tá fino, foi criado na cadeia, por um mexicano também. E esse airball também, mas foi na cadeia de segurança máxima. Os caras não tinham nada a perder, começou a fazer. Tinha uns que tinha noção de anatomia e tal. Aí tem várias hipóteses. Mas foi basicamente assim, foi feito na cadeia. Foi criado lá, nos Estados Unidos. Caraca, velho. E, assim, existe muita diferença hoje, porque no passado parece que já, pelo que você falou, já tinha, de tatuagem, de nível de tatuadores, materiais, equipamentos, estúdios, entre a gringa e o Brasil. E aí, se tem, que lugar do exterior é mais referência nessa questão de tatuagem? Porque existe a questão cultural, né? No Japão, a Yakuza, Estados Unidos muito ligado, acho que ao mundo motociclístico. Como é que é? E Nova Zelândia, a questão dos maoris, né? Como é que é isso? Em que lugar? Como é que funciona isso? Então, a tatuagem mais tradicional de todas foi o Haiti. É bem famoso. O Haiti. Caraca, o país mais pobre da América, né? Mas foi de lá que surgiu a tatu famosa, assim. Foi naquelas ilhas, nas micro-ilhas, que pertence a... Aí pega o Haiti, aí pega também Ilhas Marquesas, depois vem Ilha de Páscoa, aí faz o Triângulo Polinésio, que vai até Nova Zelândia. Lado, do Caribe pro... Mas é o Triângulo Polinésio. Fica no mesmo triângulo. Pertence ao mesmo grupo e ao mesmo estilo de tatu. Tanto é que capitão foi o James Cook, que ele foi uma época... Ele foi nessa região e chegou lá e viu que eles tinham tatuagens. Sim. E ele ficou impressionado. E aí começou a trazer esse estilo de arte. A galera ficava impressionada e trazia a pessoa tatuada. Ele é o colonizador da Oceania, né? Da Oceania. Então ali Nova Zelândia, Micronésia, Polinésia, a parada toda ali. Alguns lugares da África também. E os maoris, eles fazem tipo o corpo todo, né? E agora tá até na moda, né? Depois aí dos All Blacks aí, All Blacks. Os caras começaram a fazer haka e aí popularizou. Até tem um filme, não sei se você gosta de animação, deve gostar, tu desenha, né? Sim, eu gosto. A Moana, porque tem lá o Maui. Pô, o Maui é sensacional. Já ouvi falar nisso, tem que assistir. Tu não assistiu Moana? Eu não tenho TV em casa. Pô, mas tem no celular, pô, tem no streaming. Mas não tá dando tempo. Caraca, velho. Então eu vou te recomendar outro que eu recomendei hoje. Como é que é? Viva a Vida? Acho que é.
A Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa. Já assistiu esse? É mexicano. Também é não. uma criança mexicana no Dia dos Mortos do México. Isso é interessante. As pinturas. O filme é sensacional, velho. A animação da Disney. Assiste esses dois, Moana. Vou assistir. Eu vou assistir no computador. Vai, põe lá no computador. Tá, mas voltando à pergunta. Então, assim, como é que é a referência, fazendo essa comparação, Brasil e exterior, né, em termos de qualidade, de tradição? Sim, de tradição eu posso explicar assim, da parte mais rústica até a parte mais evoluída. A parte mais rústica, eu já fui na Polinésia, tatuar lá. E eu tatuei... Foi tatuar? Se tatuar ou tatuar? Fui tatuar eles e também eu também fiz um... foi um trabalho assim, experimental para mim entender como funciona a cultura maori. Aí eu fui para a Polinésia e fui para a Ilha de Páscoa. Na Ilha de Páscoa eu conheci alguns tatuadores que são tatuadores que vêm de geração do avô, que já passou para o filho, passou para o neto. São tatuadores de família que são de tradição. Tanto é que nas Ilhas Marquesas, que fica bem próximo lá também, de 2 em 2 anos tem a famosa Festa da Tatu, que eles se reúnem, a cidade toda, aí é proibido o álcool, e eles se fazem as fantasias, roupas, se pintam, e aí tem aquela tradicional dança, estilo haka, que eles fazem lá com essa tradição. Quando eu fui em 2018 para a Ilha de Páscoa, conheci os tatuadores lá, são tradicionais, fazem as tatu, tipo, tudo parecido na mão. Com o índio aqui? O processo? Então, eles estão mais modernos agora. Eles sabem fazer aquele procedimento, só que eles usam máquina elétrica. Mas os desenhos são ainda os mesmos desenhos. Tem alguns desenhos bem específicos, né? Tartaruga, raia, tem umas coisas que são bem específicas, né? Só fazem os desenhos que são o que eles vivem. Então, alguns pássaros de lá, as tartarugas, que simboliza a família, simboliza a vida longa. Aí tem... Cada desenho tem um significado. Aí você vai se consultar, como se fosse um médico. Aí você chega lá e fala, eu sou do Brasil, eu gosto disso, daquilo, eu viajo assim. Aí ele vai sentar e falar, eu senti que você é um cara aventureiro, X, assim, 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 e eu percebo que você é família. Então eu vou fazer algo aqui relacionado à sua família, suas habilidades são quais? Eu gosto muito disso. Aí ele já entende e fala, tá bom. Aí faz o acapapa. Massa, que são suas skins, suas habilidades. Aí tatua. Agora, mais moderno, Estados Unidos. Trabalhei com a equipe americana em Nova York e Miami. Ganhei prêmio lá, tal. Entrei pro time americano, fui para Nova York e lá conheci os melhores do mundo, que eles se reúnem nos melhores eventos e isso gera bilhões, né? Gera muita grana. Esse é um comércio muito forte. E tanto é tão forte esse comércio lá que tem apoio até da Adidas. Show, velho. Tem apoio da Adidas e, tipo, tatuadores que só tatua o pessoal de Hollywood e tal. Tem eventos que são fechados, não é para todo mundo, só entra a galera específica. Mesmo que você seja bom, não entra. Tipo, tem esse lance. E todos os melhores do mundo se encontram, né, nos eventos específicos. E nesses eventos tem tudo que há de novidade e o melhor. E aí, se o cara gostou do seu trabalho lá, simplesmente ele já te patrocina ali. E você já entra pro grupo e você já ganha, chega na sua casa, no seu estúdio, já todos os materiais. E é muito material à vontade. Então, você conseguir gastar, assim, você faz 30 tatu, chega, tipo, 60 itens. Tipo, todo mês, tal. E você tem acesso, se quiser comprar extra, paga metade, tal. Então, hoje em dia, os Estados Unidos é o lugar da referência para as tatuagens, tanto para as técnicas e materiais como o desenho em si? Sim, os Estados Unidos, desde o começo até hoje, é referência na tatuagem. Tanto em material, eles são os melhores que produzem material, infelizmente. O Brasil tem muita gente boa no que faz, tem muito material agora sendo produzido no Brasil, mas ainda lá o acesso é mais fácil. Devido a questões econômicas, né? Sempre, políticas, né, infelizmente, aí você consegue ter menos acesso no Brasil, tem somente poucos materiais, lá não, você tem acesso com material de alto nível, com baixo custo, que é o que importa. E aí também ajuda os tatuadores a se desenvolverem, né, no processo, né? Sim, se você tem um estúdio, e lá, detalhe, lá tatuador é profissão. Aqui não é uma profissão. Lá é regulamentado. Lá é regulamentado. Tanto é que para mim poder tatuar lá, eu tive que tirar vários e vários certificações, fazer cursos
E também tem até exame de sangue, tem tudo. Eu lembro que uma vez deu uma treta com o Justin Bieber, que tem uma foto dele tatuando um amigo, e aí já deu um maior rebu lá, porque ele não é tatuador. Parece que tava assim, ele tava no estúdio de um amigo, aí o amigo tava sendo tatuado, ele pegou a máquina e não sei se fez algum traço, se foi só a foto, deu maior, porque você não é tatuador profissional, não pode, não sei o que. Então lá a galera leva um negócio mais... Leva a sério. É. Você tem que ter certificação nacional, depois tem que ter a certificação estadual, depois municipal e também o Bloodborne and Pathogens, que é você faz o curso que você está trabalhando, né? Biossegurança lá é levar a sério. Saquei. O evento de tatuagem lá é muito sério. Tanto é que, para você tatuar, a mulher passa, olha todo o seu material, uma tinta, uma por uma, para ver se está vencida, olha todo o seu material, vê que está de acordo e te faz um tanto de pergunta para ver se você tem a preparação, mesmo tendo lá a certificação impressa. Saquei. Do seu lado, assim. Mesmo assim, ela quer saber. Aí você tem que falar. Senão, ela não te dá a pulseira. Aí você tem uma pulseira verde. Quando você colocou a pulseira verde, aí você já tatua. Aí tá liberado, Aí pode tatuar. Aí é assim que funcionam os eventos. Aí tem eventos lá, tipo, $50 mil em primeiro lugar. Aqui no Brasil tem Harley Davidson, aqui no Rio Grande do Sul. Pô, São Paulo é o maior do mundo. São Paulo é a Tattoo Week. O maior evento do mundo, do planeta, é aqui no Brasil. Caraca, velho. É gigante. É um evento incrível. Hoje a tatuagem atrai muita gente, tipo assim, civil, digamos assim. Não é aquela galera que tá sempre se tatuando. A galera que, pô, quero fazer uma tatuagem, quero entrar nesse mundo. Então, hoje em dia, agrega muito, né? Muito. A tatuagem, na realidade, assim... Antigamente, era para você marcar realmente você pertencer a um grupo específico. Sim. Então, você curtia rock and roll. Então, fazia as tatuas relacionadas ao seu estilo de vida. Caveira, as paradas assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia é bem complicado. Não nada contra o estilo musical, mas tem tatuadores que curtem outros estilos, sem ser rock. E tá aberto a todo mundo. Tem tatuador que tem todo estilo musical que você imaginar. Okay. Pagode, faz um pandeiro aí. Tem. Inclusive, o samba é muito valorizado lá fora. O samba certeza. brasileiro é Aliás, incrível. dia do samba, rolou aí, tem um colega meu, Renato Big Will, tem escrito samba aqui bem grande, Big Will. Eu acho que é massa mesmo. É top. Eu valorizo muito. Quando você chega lá fora, né, você vê o tanto que a nossa cultura é rica. Que a galera, né, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Show. Tem a bandeira, levo e tal, tipo... Tô lá falando inglês tudo, mas, cara, não perca a origem, né? Porque, pô, o Brasil é muito top, cara. É a galera quando olha de fora, o Brasil é zoado, é bagunçado, mas é um país que a galera quando olha fala assim, é um povo diferenciado, né? Um povo alegre, um povo acolhedor, um povo guerreiro pra caramba, sim, né, velho? Sim. Tu que é viajado, tu vê isso aí, né, velho? Onde você chega, a alegria prevalece, porque os brasileiros... emana isso onde vai. É, velho. Meu pai é motociclista, eu também sou, mas meu pai foi pro Alasca de moto. Saiu daqui, foi de moto. Cara, uma coisa que quem viaja internacionalmente, ainda mais que vai de carro, a pé, de bicicleta, fala, bicho, é adesivo do Brasil, camiseta da Seleção Brasileira de Futebol, ela te tira de perrengue, assim, às vezes você tá numa situação, dá uma camiseta da Seleção Brasileira pro cara, o cara fica todo feliz e te ajuda, assim, porque vê que é brasileiro, vê a bandeirinha do Brasil, assim, a galera... igual americano. Pô, o americano é foda e tal, mas quando tu vê a bandeira americana em determinado lugar, é coisa meio antipática, né? Americano. Agora sim. O Brasil não, ele é agregador, né? Porque ele recebe todo mundo muito bem. O brasileiro é muito receptivo. Tanto é que pode vir pessoas do mundo todo. Eles tratam muito bem. Nos Estados Unidos não é assim, infelizmente. Eles querem ser o melhor em tudo, em algumas questões. Tem pessoas boas, mas a cultura lá é patriota. Sim. Então o patriotismo lá, eles levam isso ao pé da letra. Eles seguem isso. Então, tipo, o brasileiro, ele já é bem mais aberto. A gente já entrega pra galera também, tá tudo certo. Pinga aí, senta aí, pô, senta aí, os caras lá. Lá até pra você visitar um amigo, você tem que agendar. Fala assim, vou te visitar daqui um mês. Pra você ir lá bater um papo, trocar uma ideia. Você agenda. Não é igual aqui. Já chega aqui e fala, e aí, bom? Fala, e aí, entra aí. Tipo, vamos tomar um café e tal. Lá não tem isso. Não existe. Outra cultura mesmo. Outra cultura. Seguinte, arrependimento de tatuagem. Rola muito isso lá no seu estúdio, aparece muito. E assim, muito nome de ex-namorado, ex-namorada, de esposa, marido que divorciou. Rola muito isso aí no estúdio? Faz parte aí dos seus serviços? Rola demais. Isso aí é uma coisa interessantíssima. Tem que tomar muito cuidado. Porque a pessoa tá ali, né? Tipo, tá muito carente, conhece uma pessoa e fala, cara, é essa. Aquilo que você falou da emoção, né? A emoção, tá?
E aí vai fazer. Tem alguns casos, né? Tem até no livro, hein? Alguns casos engraçados. Pô, isso aqui. Tem alguns casos aí que... Eu lembro que chegou uma menina para fazer uma tatuagem, queria fazer o nome do rapaz. E eu sou muito sério com isso. Tem que tomar cuidado, porque arrependimento de nome... Você tem o nome de uma pessoa que você... É melhor que fazer um desenho, mas quando chega com o nome, é como se tu já... O que tu quer com esse nome aí? Caramba, a menina chegou e tava com a mala, assim, num sábado. Eu tava fechando o estúdio, ela chegou... eu queria fazer uma tatuagem. Aí eu falei, bom, agendou? Não. Eu queria agora, pequenininha, só um nome e tal. Aí eu pensei, do seu filho? Ela, não, é do meu namorado e tal. Eu falei, não, pô, não faz isso não, mexe que estranho não, só. Aí ela, não, eu quero muito e tal. Eu falei, mas por quê? Por que você não faz, tipo, uma música ou alguma coisa que vocês gostam, alguma coisa que represente vocês? Aí, essa aí é a coisa que a gente mais ouve. A pessoa se arrependeu. Pra voltar com a pessoa, ela fala que já fez a tatu. Saquei. Rola muito isso. Aí a pessoa voltou, agora tem que correr pra fazer. Aí ela falou, eu já falei que eu fiz. Saquei. E a gente brigou, aí eu falei, como assim, cara? Aí ela conseguiu me convencer. Falei, tudo bem então. Passou um tempão conversando, não tinha como mudar. Falei, tá bom, pequenininha, então discreta, lugar escondido, ok. Comecei a fazer. No meio da tatu, ela ligou pro namorado dela. E colocou uma voz conversando com ele, assim. Oi, meu bem. O cara já xingou ela toda. Não aparece aqui nem pintada de ouro. E falou uns palavrão e tal. Eu fiquei... Parei a tatu, né? Tinha escrito as duas primeiras letras. Peraí. Deixa eu ver se dá pra mudar. De repente é Marlon o nome do cara, eu mudo pra Mário. Tipo isso. Eu olhei aquilo, pensei, cara, e agora, cara? Que situação, né? Você se encontra numa situação, você fala, uai. Aí ela pegou... Aí, enfim, ela falou, eu fui pra minha cidade natal, fiquei lá 3 meses, curtindo, e aí, tipo, aconteceu alguma coisa entre eles e ela voltou e foi fazer o nome dele. Caraca. E aí eu peguei e parei, e aí? Como é que você vai fazer? A tatu tá na metade. Pode terminar, eu vou lá. Aí, tá bom, tem certeza? Tem. Terminei a tatu. Ela foi. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou? Não. Mas aparece muita gente lá arrependida? Aparece. E aí, qual a solução? Tem tatuagem que a gente faz de manhã, pela manhã faz a tatu, à tarde já volta pra tampar. Não, você tá de zoeira, velho. Aí eu falo, cara, não tem como, acabou de fazer, a tatuagem ainda tá cicatrizando e vai ferir. Você tem que esperar 15 dias, vai ter que ficar assim 15 dias com essa tatu aí agora. Aí isso já rolou já mais de 10 vezes. Caraca, velho, a galera é muito consequente. Mas aí o que faz? Beleza, passou o tempo e tal, então até de anos a tatuagem, o que faz? Quando é grande, principalmente? Cobre com outro desenho. E fica bom? Às vezes. Porque funciona assim. Eu sou muito bom em cobertura, tenho muita prática, tenho experiência, então eu olho o desenho de acordo com o nome, crio alguma coisa específica. Mas a tatuagem, você nunca cobre ela. Cover-up é um termo errôneo, porque cobertura não é o nome correto. Camuflagem seria. Você camufla a tatuagem. A tatuagem sempre vai estar lá. Saquei. E ainda mais se a pessoa tiver algum problema, se ela não cuidar, tiver uma cicatrização hipertrófica, que a pessoa fala, deu queloide e tal. Sim. Geralmente é hipertrófico, que dá assim, a cuidados, talvez pigmento, má higiene, várias coisas, enfim. Aí a tatuagem fica com um relevozinho. Por mais que você faça qualquer coisa em cima, vai ficar aquele relevo. Saquei. Então não tem como. Caraca, então é muito sério. Já vi caso assim de a pessoa fazer incisão. Isso na década de 80, teve um cliente que fez uma incisão, que é arrancar a pele. Você arrancar a epiderme, a derme e hipoderme, que agora é a famosa tela, né, a tela do tecido arranca e aí cicatriza, né, faz uma fibrose. E aí você tem uma cicatriz grande. Saquei. Né, e era muito feio. E qual lugar mais louco que tu teve que tatuar, velho? Claro, eu já tatuei. Pra mim, o mais louco foi dentro da boca, velho. No céu da boca. E dá pra fazer isso, né? Tá. Mas só que ninguém vai ver essa... Eu achei, pra mim foi muito bizarro. Pra colocar o negócio lá dentro, pra fazer esse desenho aí, esse nome, né? Então, aí tem que pegar a agulha, ajustar ela um pouquinho maior. Saquei. E aí, no caso, assim, né? Eu pensei, claro que eu não sou dentista, dentista tem todos os aparelhos para poder abrir e tal. Eu peguei, enrolei vários papéis de toalha,
fixei bem para deixar a boca mais ou menos aberta da pessoa e peguei, e não tem como colar o desenho. Saquei. Esse é o problema, cara. Tive que pegar uma lanterninha, adaptar na máquina, porque é escuro, né? Você não consegue ver direito, a lâmpada não consegue clarear tão bem. É bem difícil. Eu consegui fazer, deu certo. Estrela e nome na boca também. Eu acho isso muito bizarro. Caraca, velho. Já tatuou, tipo a Anitta fez. Sabe que a Anitta fez uma tatuagem? Sim. Isso ela... aparece lá, pra quem não sabe. Bom, você sabe aí, né? Então, onde a Anitta ficou famosa. Já tatuei, achei normal. Normal? A primeira vez ela tem uma tatuagem no ânus. A mulher apareceu pra fazer. Geralmente é mais mulher, isso, hein? Só mulher. Homem não tem tanta ousadia, ainda bem. Pô, o cara vai fazer exame de próstata, faz a estrela, pô. Teve uma menina que chegou, menina assim, né? Ela tinha uns 30 e poucos anos. Chegou ela namorada e ela tava sem jeito de falar que ela queria fazer. E aí tinha outras pessoas, aí ela esperou todo mundo sair. Aí ela me chamou em outra sala. Eu até achei, o que aconteceu, né? Aí ela falou, queria fazer um ramo de flor, subindo até na nuca. Aí falei, cara, isso é uma coisa muito particular, né? Tem certeza, isso aí é tenso, a higiene e tal. Cara, é higiene pra cicatrização, né? Cicatrização, né? Aí, tenho certeza. Falei, bom, tem certeza mesmo? Assina o termo e daqui 2 semanas você volta. Vou me preparar. Ela pegou e voltou. Aí foi com o namorado lá pra fazer ainda. Eu falei, cara, isso é muito estranho, mas tem pessoas que fazem piercing, pintam o olho, faz... Tudo é estranho, então tá normal agora. Depois que a Anitta fez, popularizou. Não, teve um cara que foi fazer aqui na axila uma teia de aranha com aranha. Eu falei, caramba, eu achei interessante. No pé, na mão. Aí pra mim, já ficou normal. Caralho. Normal. Você coloca piercing também, né? Já trabalhei com piercing. Mas não trabalha mais? Não mais. Esse ano me aposentei como piercer. Porque, assim... É uma área que a gente tem que se dedicar bastante. Tem que estar sempre se atualizando. Não é só furar. Porque, tipo, quando você mistura muita coisa, não dá pra você ter uma qualidade em tudo. Saquei. Né? Boa. E eu tô estudando medicina chinesa. Tô com essa formação, tá indo. Tô quase na metade dessa formação. Então, eu tenho que estudar muito. Então, tipo, se você faz muita coisa, você acaba não fazendo nada. Então eu peguei o piercing, deixei de lado, foquei na tatu e também na medicina chinesa. O piercing é um negócio diferente. Agora eu lembro que eu uso brinco nos 2 lados, nas 2 orelhas. Quando eu era moleque, furei a orelha, eu era moleque, adolescente. Sim. E a gente furava na farmácia, velho. Chegava na farmácia, já comprava o brinco, o cara colocava na pistola, pai, pronto, tá tudo certo. Meu sobrinho, fui levar ele pra furar agora, tá com 18 anos. Falei, vamos lá na farmácia que nego fura lá na hora. Eu cheguei na farmácia. Não tem mais na farmácia. Não fura, tem que ir num estúdio pra furar e a mulher, cheio de coisa, põe luva, agora tem todo pra furar a orelha, coisa simples, ou furar a orelha. Mas você pode perder a orelha. Tudo bem, né? Mas aí colocou o negócio e passou Caraca, eu fiquei, gente, no meu tempo só acabou. Hoje em dia tem todo um preparo pra fazer até teoricamente, um simples furo na orelha, né? Sim. É proibido no Brasil fazer furo com aquela pistolinha, porque ela, tipo, ela grava. Sangue pra tudo que é lado. Sim, ela pode, tipo, dar problema no tecido da pele e também ela pode, em alguns casos, dar problema auditivo. Não sei por quê, porque também tem bebezinhos, né, que você faz, mas mais por causa do tecido mesmo. Aí foi proibido já, é proibido desde 2004. Eu furei a minha tudo na farmácia. Chega lá, estourava. Hoje tudo mudou, né? Eu já vi agora, assim, 2012, 2013 eu ainda vi. Mas foi proibido nessa época. Saquei. E até furava muito o piercing. Eu, tipo, fazia na orelha, no lóbulo. Aí, segundo furo, a pessoa queria fazer, tipo, um piercing tragos. Aí chegava lá, muito bonitinho, tá na moda. Na época da Malhação, lembra da Malhação? Sei. A Malhação tinha um cabeção lá, fez um piercing no nariz. Cara, era piercing. Lá na Galeria do Rock, onde eu trabalhei, chegamos a fazer 94 piercing por dia. Caraca, velho. Só pra você ter uma ideia, num dia. Agora imagina a quantidade de pessoas de procura, como é que era. Piercing é uma parada que ficou muito na sobrancelha, teve uma época a sobrancelha aqui, né? O nariz é muito legal. O nariz eu acho bem elegante até, um furinho no nariz. Minha esposa tem. Os persas, né? Veio dos persas e dos incas, persas. Eu também fui ao Egito. E no Egito, as múmias, elas tinham tatuagem, mas engraçado que era
múmias femininas. Saquei. As múmias masculinas não tinham tatuagem. É engraçado. Saquei. E piercing também. As múmias tinham piercing no umbigo, tinha piercing no nariz. Show. E piercings, tipo, que é o microbel, né? Que é o banana que a gente fala, que é um piercing de umbigo com aquele formato. Saquei. Bem bacana mesmo, com joias. Tipo, a galera fala que no mamilo dá maior sensibilidade, a galera fura e tal, o negócio fica mais sensível. Tá? Cheio das novelas aí do negócio. Eu falei, tá, eu não tenho muita coragem de colocar essas coisas não. Ter na orelha, pra mim tá bom demais. A sensibilidade que pode causar é porque tá pesando, né? Tá. Aqui você tá com adorno, então ele tá causando um peso, aqui tá compensando o peso, você vai estar sentindo que tá forçando, né? A gravidade, dependendo o piercing. Tem piercing, no Brasil não é tão comum. Estados Unidos, a galera é bem ousada. Coloca piercing pesado mesmo, assim. Aquelas ferraduras gigantes. No Brasil, não. Coloca um piercingzinho mais discreto. Saquei. As coisinhas simples. A gente é mais de boa, né? Agora lá, não. A galera é extrema. Faz todo quanto é tipo de piercing. Tanto é que o primeiro piercing de Brasília mesmo, assim, que é o Roosevelt, que é um cara da Noruega. Eu também entrevistei ele. Esse eu não finalizei. Estão fazendo um documentário de piercing também. Show. Eu e o Eduardo Bess, que ele é um dos melhores produtos de piercing do mundo. Ele é daqui de Brasília. Tem uma loja de piercing. Inclusive, eu indico demais. É um bom profissional, cara ético. Tem um estúdio voltado a piercing. Você chega lá, coloca propé para entrar. Então, se você fosse nesse lugar, ele é mais top que uma sala clínica de um hospital. Ele é muito organizado e muito... Aqueles caras meticulosos, né? Bem tudo bonitinho, joias de qualidade. Muito bom o trabalho dele. Então, eu juntei com ele para fazer esse documentário de piercing. Nossa. Entrevistamos esse rapaz, que ele veio a Brasília, porque ele teve um filho aqui em Brasília, então ele veio visitar o filho dele. Aproveitou. Na década de 80 para 90, ele fazendo suspensão corporal. Caraca, com os ganchos, né? Que se levanta. Ele contando, ele fala português meio enrolado, aí ele falando que quando ele foi fazer na apresentação aqui, juntou muita gente para ver, que todo mundo ficou curioso. Quando começou a sangrar, aquela coisa, todo mundo já correu, ficou com medo e foi embora. Ficou só 5 pessoas assistindo o show, que é o Freak Show, né? Que é muito comum nos Estados Unidos e na Europa. Freak Show é normal. Espada, fogo, o pessoal se furando, se pendurando, é muito comum. Faz parte, né, da cultura do body mods. Só que aqui em Brasília a galera não estava preparada. Aí eu conheci, né, cara? Achei interessante isso. Mas sem dúvida. E como é que você foi parar na medicina chinesa, cara? Como é que é isso? O que é medicina chinesa? Bom, deve ser uma medicina da China, né? Imagino eu, mas o que de fato é medicina chinesa e como é que você foi parar nesse ramo, né? Então, a medicina chinesa é um conceito, né? É uma das medicinas mais antigas do mundo. Essa medicina chinesa eu conheci através de um amigo, que eu tinha uma sala que era em frente à sala dele, que ele trabalhava com acupuntura, fazia alguns procedimentos de recuperação para insônia, depressão. E a medicina chinesa engloba não só a acupuntura, todo mundo pensa que é só agulha, né? Mas tem a fitoterapia, que é a questão dos chás, tem a questão da dietoterapia, que é você, tipo, trabalhar com alimentos que, de acordo com a classificação de cada pessoa, aí ele, tipo, equilibra. Que a pessoa estiver desequilibrada, tem alimentação, aí também tem a parte da moxa, bustão, tem a parte das ventosas, que você trabalha, inclusive até atletas, né? Hoje tá bem na moda, na ventosa, usando, fisioterapeuta, porque foi aprovado, né? Foi aprovado e agora nas faculdades tem uma parte das últimas matérias que você é obrigado a fazer, porque foi comprovado que funciona. Isso aí é milenar, né? Mais de 5.000 anos atrás, eles já sabiam e já tinha um mapeamento do corpo. O corpo energético, que a gente tem os meridianos, e tem o corpo que a gente conhece, que é dos tendões, nervos, a pele, toda aquela... Mas na medicina chinesa ele vai um pouquinho além, que ele trata a emoção. Primeiro ele pega o estado emocional que está causando o sintoma. Por exemplo, a pessoa está ansiosa, ela não é. Então ela pega e o que ela faz? Ela pode gerar algum problema de gastrite. Então ela vai no médico convencional e algum dos médicos pode pegar e dar um remédio. E ela vai para pegar para gastrite. Ou é uma H. pylori, ou a pessoa vai ter tipo um alergiato. E aí vai dar alguns remédios. E aí a pessoa vai, talvez paliativo, vai manter por um tempo, depois ela passa por um estado emocional de novo, regride.
E nunca cura, em alguns casos. Nunca cura, tal. A medicina chinesa não. Ela vai na raiz. Tem que saber emocionalmente o que aconteceu, trata, para depois ir tratando também organicamente. Aí esse conceito, para mim, é incrível. Eu acho Não, isso véio, incrível. eu acho sensacional, velho, essa cultura chinesa. Mas assim, essa cultura chinesa, essa medicina chinesa, ela é usada, por exemplo, na China? Porque eu tô te perguntando isso. Vamos imaginar que eu viajo para a China, preciso de um hospital. Quando eu chego no hospital convencional, lá o médico chinês ele é formado na medicina tradicional, na medicina chinesa ou num mix dessas duas coisas aí? Então, lá na China, eles Já utilizam... teve na China? A China eu vou fazer uma graduação agora. O ano que vem, quando parar essa pandemia. Show. Mas já tô me organizando para ficar um tempo lá. Na China, não existe nenhum caso que eles não consigam resolver. Eles não desistem de nenhum quadro. Por exemplo, você está com um problema X que, tipo, todos os médicos falam, não, isso é impossível e tal. Eles não aceitam isso. Eles falam, cara, é possível. E eles vão fazer o máximo para poder resolver. Aí você está com um problema de insônia. Aí eles avaliam pelo olho, a língua, e pela língua ela mostra o que você tem. Se está com muito calor excessivo no órgão interno ou se você está com umidade. Aí ele mostra. Aí pela língua ele faz uma classificação, pelo olho também. E aí pelos meridianos correspondentes aos sintomas que você está mostrando, ele vai lá e aplica na área correspondente energética e você consegue ter mais energia que manda para aquele órgão e você melhora. Isso tem a ver com chakra, com essas paradas todas? Basicamente é parecido. Porque o chakra já vem a questão da Kundalini, que já na questão do corpo tem, né, as partes do meridiano, só que os chakras eles se encontram numa área específica. Agora, o meridiano da acupuntura e da medicina chinesa são 12. São 12 linhas. Tanto é que, tipo, quando a pessoa perde uma perna ou perde um dedo, ela, tipo, tem aquela sensação do membro fantasma. Porque ali tem aquela parte que passa energeticamente, que tem acesso. Então, você continua sentindo, porque é uma parte energética, não uma parte que tá só orgânica. Então, é assim que funciona. E isso é interessante. E lá, eles mesclam as duas. Mas primeiramente, a galera lá, eles não tomam água gelada, porque desgasta a energia do estômago, né? Eles não comem muito alimento tipo gelado, geralmente eles consomem alimentos quentes. Se você for num restaurante realmente chinês, tudo é consumido quente. Não tem nada frio, tudo é refogado. Um restaurante chinês, não japonês, que a galera confunde muito. Você vai ver tudo refogado. A água geralmente é natural ou quente. E chás também. Isso é uma coisa que você vai dando mais energia ao seu estômago. E você vai tendo poucos problemas de saúde. Caraca, velho. Mas assim, essa medicina chinesa, ela se aplica também a todas as áreas da medicina? Por exemplo, o coronavírus, por exemplo, vírus, ele se aplica isso também a tratamento desse tipo de situação? Então? Sim. A questão do coronavírus é uma tríade. Aí a questão da medicina chinesa, a visão dela, porque antigamente não existia esse vírus. Então, por não existir essa classificação, a visão da galera mais atual, eles conseguem combater pegando essa tríade. O que é essa tríade? Para você não pegar, por exemplo, uma doença dessa, você tem que ter uma boa saúde na questão emocional, a questão de sono, ter uma qualidade de sono emocional, não passar estresse e tal. E a outra questão é a alimentação e atividade, que é a atividade física. Se você tá com essa tríade, tudo tipo equilibrado, você geralmente não adoece. Tanto é que pneumonia, pode pegar um atleta, um cara que é treinado, que come certinho, tá ali tudo bonitinho, ele passou algum momento, morreu alguém, faleceu alguém da família, passou um momento triste, aí o pulmão, que é a parte que é correspondente à tristeza, aí dá uma pneumonia, do nada. Aí todo mundo fala, caramba, mas ele é tão saudável, deu pneumonia, devido à classificação dos órgãos. Por exemplo, o estômago é classificado como a parte de preocupação. Então, pessoas que é muito preocupada atingem o estômago. Pessoas que têm tristeza atingem pulmão. Ansiedade, meu caso, ansioso. Coração e pericárdio. É o coração. Tem alguma coisa a ver com rim, que eu já tive cálculo renal. Aí o rim tem a ver com medo. Pessoas que têm problema no rim, aí a classificação nessa classificação aí é o medo. Pessoas que têm, ela fica com muito medo e tal, então tipo, é o rim, tá desequilibrado. Tanto é que aí vai classificação dos 5 elementos.
Através dos 5 elementos, você tem a classificação do corpo humano, dos órgãos e, subsequentemente, as vísceras, que vai descendo e você trata. E você estuda isso aonde? Tem um lugar específico? Eu estava na Faculdade de São Paulo, a IBRAMEC é a única faculdade de medicina, era, né? Agora já está tendo outras aqui no Brasil, e em Brasília está tendo agora também algumas outras formações, mas em São Paulo tem a IBRAMEC, que é incrível, a Faculdade de Medicina Tradicional Chinesa. Mas isso é uma graduação? Faculdade mesmo também. Reconhecida pelo MEC? Pelo MEC. É mesmo, é medicina chinesa. Então você sai um médico chinês. Você sai um médico com a formação de medicina chinesa no Brasil. Mas aí o fitoterápico, você pode estudar fitoterápicos brasileiros, tanto chineses, poder tratar. E agora é lei também, né? Você pode pegar até um CRM. Você pega e faz, 3 anos da parte que é a tradicional da medicina, que aí vai ter a prova e você pega o CRM. Pô, é novo, tem pouco tempo isso. Tem 2 anos. Hipnose faz parte desse processo aí? Hipnose já é parte da psicologia. Você é graduado em... Sim, eu tenho várias formações de hipnose. Hipnoterapia. Graduações, você tem o quê? Quais são suas graduações? Agora, atualmente, existe graduações para hipnoterapia. Antes, não. Na época que eu comecei a estudar, você fazia o curso com uma pessoa que entendia e você trabalhava ali, na prática. Sei. E agora não. Agora você já pode fazer uma pós. Existe a pós, mas tem pouquíssimo tempo. Isso aí é novo. Tanto é que, tem 2 anos também. E por que tu começou nessa aí de hipnose? O que de fato é hipnose? Para que é hipnose? O que faz a hipnose, cara? A hipnose, o conceito da hipnose... Hipnosis, que era um deus do sono, um deus grego. Hipnos. Aí ficou hipnosis. Irmão do Thanatos, né? Thanatos. Ele conhece. Cavaleiro do Zodíaco aí. Ótimo. Eu só sei que o conceito da hipnose, quando a pessoa entrava no estado de transe, ela vem para aquele estado fetal, né? Tipo do feto. Sei. Que é aquela criança fica e tal. E todos pensavam que a pessoa estava dormindo, porque não gerava aqueles estímulos. A pessoa relaxava e não gerava aqueles estímulos. Aí, nesses estímulos, eles tinham como observação que a pessoa estava dormindo. Só que depois foi descoberto que a pessoa está em estado de alerta 100%. O seu ouvido ele vai estar, 10 vezes mais, você vai estar ouvindo, tudo ao seu redor, qualquer barulho, detalhe, você vai estar ouvindo bem mais. A questão, da visão também, quando você sai de um transe, você vê com mais nitidez as cores, a questão também do paladar, a questão, de todos os sentidos. Olfato e tal. Então, funciona da seguinte forma. A hipnose, ela é muito bom para tratar traumas, fobias, tudo que é emocional e mental. Então, eu não durmo bem. Então, hipnose ajuda. Eu, tenho um problema, tenho medo de aranha, tenho medo de, sapo, tenho medo de barata, tenho medo de altura, tenho medo de falar em público, tenho medo de, essas fobias e traumas é muito fácil de resolver. A gagueira, a pessoa é gaga e em alguns casos, a maioria dos casos que não seja orgânico, que é estado mental, ela resolve. E também a fobia de agulha, que é onde eu entro. E, tem mais, tudo que é estado mental, você abrange aí, mais de 1000 situações que a hipnose ajuda. Mas o que eu acho mais interessante na hipnose é a questão da fobia de agulha. Mas como atua? Como a hipnose atua nessas fobias? Isso aí é o estado Esdale. Quem pratica hipnose aí, ou quem gosta, vai saber o que é. O estado Esdale foi é um nome Esdale devido a um médico que também trabalhava na parte da psicologia, que ele foi à Índia, chegou lá, ele viu eles fazendo operações sem anestesia. Aí ele ficou chocado, né? Falou, como pode isso? E ele já era da área, começou a estudar a fundo e começou a observar e ver que é um estado alterado de consciência, que é o estado mais profundo. E aí você consegue pegar uma pessoa que tem... Por exemplo, você quer fazer uma cirurgia, fazer uma extração de um dente. E você tem você tem uma alergia do medicamento, que você não pode aplicar essa anestesia. Isso é terrível, né? Imagina um dente doendo, o cara, que é o mais sensível,
ou você obturar um dente, ficar fazendo limpeza, tudo, fazer tudo. Cara, eu não tenho energia, tipo, mas eu imagino que isso deve ser surreal. Terrível. Então a hipnose, ela entra nesse caso, assim, que eu achei interessante. Pra mim, muitas pessoas chegavam lá pra fazer uma tatu, tinha medo da agulha. Fobia da agulha. Porque é um medo que é inconsciente. De algum trauma, em algum momento da vida, que surgiu uma situação e depois ela começou a dar esse gatilho com a agulha. E eu observei isso com muita frequência. Tava crescendo muitas pessoas com procura de tatuagem e chegava na hora, ela tipo desmaiava, passava mal, dava aquela sudorese, a pessoa corria, já teve... Nossa, vários casos. A pessoa chegava assim, via agulha, pum, corria. Até um dia teve um rapaz que foi fazer um procedimento lá no estúdio, chegou com duas meninas bonitas, tá? Ficou lá todo machão. Do Rio de Janeiro, aquele sotaque carioca, aquela coisa lá e tal. Aí eu, tipo, e o cara, gente fina, cara, trocando ideia com ele. E eu preparando a bancada, que é a mesa de estação, sempre eu preparo na frente do cliente. Sim. Preparando, ele chegou. Quando eu virei, assim, que eu tava com a agulha na mão, ele viu a agulha, ele deu uma convulsão, cara. Ele deu uma convulsão, assim, começou a se tremer e desmaiou. Desmaiou, assim, eu fui, segurei ele, assim, estabilizei. Caramba, não é de rir, mas, pô, é uma situação muito complicada. E é feio, cara, você vê isso, é feio. É que eu tô acostumado, né? Gosto muito da área da saúde, então, pra mim, isso, assim, já é algo, pra mim, normal. Sim. Mas não é. Mas, pô, eu consigo lidar com isso. Mas eu fiquei, caramba, eu falei, cara, isso é tenso, cara, trash. Tem que resolver isso. Então, eu pensei, cara, como eu posso melhorar? Comecei a pesquisar sobre cursos, formações, e aí eu fui atrás e fiz algumas formações de hipnose clínica. Aí tem hipnose regressiva, que são cursos separados, né? Inclusive Brasília é referência nisso. É um dos melhores lugares para trabalhar com hipnose, para fazer formações, é Brasília. São Paulo, Brasília são bem nivelados. Tem aqui o Guilherme Alves, que é em Brasília, trabalha com sexualidade também, traumas envolvendo situações assim. E não só isso, ele trabalha com outros, fiz curso com ele também. Fiz 2 cursos com ele. Mas a hipnose, você trabalha mais na área de trauma, né? Especificamente, a agulha no seu caso. Mas dor e trauma. Mas essa hipnose, por exemplo, regressiva que você falou, ela é regressiva dentro de uma mesma vida ou isso já envolve vidas passadas, aí já seria mais uma crença? Como é que é isso? Isso varia muito. Porque se você acreditar que realmente isso é de vidas passadas, eu não posso questionar isso. Não tem como provar se existiu ou não. Só sei que a gente consegue acessar e resolver o problema e a pessoa se libertar disso. Que isso é importante. Pela crença dela, independente disso existir ou não existir. Que é a ciência. A gente trabalha somente na área da ciência. Não trabalhamos assim, você tem você é da religião X e isso não é permitido. Não. Tipo, você acredita, ok, também acredito, vamos lá. O mais importante aqui não é julgar a pessoa e provar, tipo, se isso é fato ou se não é. É questão de você, tipo, resolver o problema para a pessoa parar de sofrer. Saquei. Né? Porque, pô, é terrível. Esses dias, imagina, você pegar um elevador que, tipo, 19º andar e subir de escada. Eu já vi casos, assim, vários casos. No estúdio é só 5 andar, mas muitas pessoas vão de escada que não pegam o elevador. Saquei. Porque também é um efeito subsequente, é um trauma. E aí, eu pensei, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que estudar sobre isso. Eu gosto muito de ler, estava lendo, falei, caramba, isso vai ser interessante. Comecei a estudar, e aí tive meu primeiro contato fazendo num cliente, e consegui já trazer ele para esse estado, que é o estado Esdale. A pessoa fica extremamente relaxada, e teve alguns casos que eu consegui fazer também com a pessoa consciente, normal, igual eu tô com você aqui, e somente a parte do braço anestesiada. A pessoa não sente a agulha fazendo aquela aplicação. Só sente a mão normal, sente a pele, mas bem de leve. Porque aí você vai falando, né? Como se estivesse anestesiado, tá? E a pessoa vai, tipo, estimulando isso na própria mente. E aí vai gerando fator mental. E aí você tatua, tranquilamente. Para piercing e tatu, eu já usei muito, muito mesmo, para as pessoas que realmente tinham fobia de agulha. Chegava lá e, tipo, nossa, eu não consigo. Aí a gente senta, conversa, troca ideia.
E aí a pessoa... A gente faz um transe simples para relaxar. E aí faz algumas explicações e eleva. E aí faz a tatuagem. Existe essa história do... A gente vê isso em filme, né? O cara que é hipnólogo, ele ter domínio sobre a pessoa. Tipo assim, já assistiu o filme O Grande Truque? O cara faz aquela hipnose lá na pessoa. Pronto, daqui a uma semana a pessoa me vê, eu falo uma palavra, aí a pessoa faz um comando que eu já tinha... Isso é real? Isso acontece na hipnose? Pode acontecer? Bom, isso aí é uma alucinação, né? Essas alucinações, se acaso você achar assim... Bom, eu acredito... Você fala assim, eu, Tobias, não me importo se eu tomar um copo de água. Aí você somente, né? Fala assim, isso não vai me fazer mal. Porque na sugestão, a gente vai falar, isso aqui vai ter gosto de suco de laranja. Aí você vai lá e toma. E realmente sua mente dispara e você sente o gosto. Porque tá tudo guardado lá atrás e dispara para você. Você toma, então, para você isso não é ofensivo, não vai te causar nenhum dano. Aí você permite. Certo. Agora, vamos supor, você é flamenguista? Sim. Então, esse é um problema. Libertadores. Esse é um problema sério. Problema não, que problema? Aqui não tem problema nenhum aqui não, pô. Problema sério. O problema é ser do Palmeiras, pô. Eu sou palmeirense. Valeu, galera. Episódio que vem. Mas, por exemplo, se eu fosse, tipo, pegar e falar, bom, Tobias, agora você é palmeirense, tu, não funcionaria. Porque é uma parada muito intensa e você tá, tipo, tá impregnado, assim, na questão, assim, que isso é uma crença que você acredita. Igual, tipo, por exemplo, você tem o seu pai como referência tal, e do nada fazer uma hipnose simples ali para converter isso. Dessa forma, não funciona. A pessoa, tipo, você agora vai tirar a roupa, tal. Isso a pessoa não vai fazer. Porque ela foi criada com princípios que isso é errado. Que isso vai, tipo, deixar ela constrangida. Então, ela não faz. São barreiras do cérebro que tipo, você não consegue quebrar, seria tipo isso? De certa forma, não. Agora, se for para um tratamento mais intenso e você conseguir chegar para poder tratar, uma questão de tratamento, aí vai da ética. Aí a pessoa consegue, mas não dessa forma, igual ali, tipo, rápido, tipo, é uma coisa a longo prazo e algo que a pessoa queira muito. Então, questões de... É como se você desse a chave da sua cabeça pro hipnólogo. Tipo assim, eu quero... Sim. Eu quero fazer, então você se coloca à disposição, né? É muito disso. Fumar, por exemplo, pessoas que têm problemas com cigarro. Pessoa que fuma e que não quer parar. E você fazer uma hipnose. Não vai funcionar. Não funciona. É possível hipnotizar uma pessoa que não quer ser hipnotizada? Tipo assim, hipnotiza aí que eu quero ver. E o cara, não vai, eu não vou ser hipnotizado não. Isso é possível? É possível. Antigamente eu fazia muito assim para querer provar. Pra provar. Quando você tá começando, que é bom. Olha só o que eu vou fazer e tal. Antigamente tinha isso. Eu achava, caraca, que loucura. Tipo, exige, quero provar que funciona, vai ser bom e tal. Hoje em dia não. Tipo, a pessoa fala, eu não acredito. Eu falei, tá bom, também. Mas é possível? É possível fazer isso? Sim. Hipnotizar uma pessoa que não quer ser hipnotizada? É possível, porque na realidade a gente tá ganhando estímulo de todos os lados que você anda. Tanto é, quem trabalha com cromoterapia, quem trabalha tipo na área do marketing, eles fazem isso com a gente o tempo todo. Beba Coca-Cola, tal, tipo, cara, faz mal pra caramba, aí você vai, bebe, tal. Um exemplo, né? Não que eu tenha nada contra, mas faça tal coisa, isso é bom, isso é ruim, tipo, tá gerando na mídia. Aí isso tá vindo bombardeado, que é bom ou ruim, você vai fazer porque, tipo, você viu. E nosso corpo, ele é suscetível. Mas essa hipnose, eu não quero ser hipnotizado. Eu falo pra você, mas você diz que é possível hipnotizar uma pessoa que não quer. Mas ainda assim, como você disse, tem alguns limites. Ela não vai fazer o que ela acha que, por exemplo, é errado. Senão eu posso hipnotizar, eu quero matar aquela pessoa ali. Eu hipnotizo esse cara e falo, vai lá e mata fulano. Isso é possível na hipnose? Eu já vi casos assim, relatos. Eu, assim, até onde eu sei... Nesse caso, assim, tão grave, dessa forma, assim, acredito que não. Eu acredito que isso não é possível. Mas em igrejas você vê com muita frequência, infelizmente, né? São pessoas e tem pessoas boas e ruins. Eles usam, né, o toque de Shakur, que ele vem aqui, toca na testa, que é um toque aqui, e a pessoa cai. Tem muita... Porque vai pelo canal visual da pessoa. O canal, né, dela. Canal visual, auditivo ou sinestésico, que é o canal, que é o portal de entrada. Cada pessoa, tipo, aprende melhor com... Um estímulo específico. Tipo, lendo, outras falando, outra ouvindo. Então, por exemplo, ouvindo, mas quem vai fazer hipnose, o cara já sabe. O cara vai conversar com você e ele já observou qual é o seu canal de entrada. Então, ele vai pegar coisas que têm relação a
sensores, assim, que é estímulos sensoriais que você vai ouvir e aí você vai relaxando. Aí sim é possível te hipnotizar, mesmo que você não queira. Porque a pessoa, já viu pessoas balançando, sem querer, você pode observar numa festa. Ela já está no estado de transe porque ela é extremamente auditiva. Saquei. Então, tipo, ela não é tão visual, né? Então, tipo, todos nós somos muito visuais. As mulheres são mais visuais que os homens. Nós... É mesmo? Mulher é mais visual que o homem? Mais visual Chega que no contrário. O homem era mais visual que a mulher. A mulher é mais visual. Mas todos nós somos. E é um estado também. Talvez você não é, você está. Então é bem complicado. Mas talvez, em alguns casos, ela está no estado. Mas todo mundo tem um portal com mais entrada. Que é o auditivo, sinestésico ou visual. Que é muito forte. Saquei. É muito pessoal. Pô, André, cara, que aprendizado, que papo. André, quero te agradecer. E o livro, o seu livro tá à venda. Fui presenteado aqui com os livros, uma versão em inglês. Uma vez, meu inglês ainda tá no nível The Books on the Table, mas ainda vou melhorar. E tenho aqui esse daqui, cara. Esse daqui eu vou ler rapidão, cara. Esse outro você vai conseguir ler tranquilo, porque abre a página para você ver. Qualquer página desse rosa. Desse aí. Qualquer página. Para numa página específica, observe para você ver. É verdade aqui, velho. 18, 19 anos de idade. Velho. Por que dá pra entender? Porque ele tá mesclado. Foi uma técnica que... dá pra entender. O livro tá em inglês e dá pra entender, cara. Ele é uma técnica mesclada. Que eu tive essa ideia e resolvi aí colocar pra galera que tá querendo praticar. Ângela, de 18, 19 anos, respectivamente. Ângela e seu amigo, de 18, 19... O negócio tá em inglês, eu tô entendendo, cara. Esse livro é incrível, é diferente. Caraca, não, então eu vou ler por esse aqui. Que aí você pratica, você faz o estímulo pra estar sempre com inglês. E já que veio essa ideia de fazer um livro dessa maneira? Quando eu tava aprendendo, cara. É mesmo? Tinha um americano que tava aqui no Brasil e eu fiz algumas aulas com ele. E ele, tipo, falava assim... take some água pra mim. Aí eu falei, take some água? Aí eu entendi inglês, eu falava, ele tipo, pega a água, né? Aí ele não falava algumas coisas em português, e ele pegava, colocava o que ele não sabia em inglês, e eu entendia. Saquei. Aí eu falei, cara, tem que fazer um livro. Pô, velho, sensacional. Aí, tá à venda? Os livros estão à venda? Estão à venda nas duas livrarias da Leitura, do Taguatinga Shopping e também do JK. Na Minha Pele, Crônicas Reais de um Tatuador, André Graffiti. Muitas histórias incríveis aí, viu? Cara, caiu de avião, cara, sobreviveu, foi lá fazer uma tatuagem, tem tudo que você imagina, coisa que você nem imagina. Cara, isso é possível? É possível. Coisas positivas e outras mais positivas. Só sei que é aprendizado. Cara, na boa, adorei essa tua ideia aqui, velho. Eu vou ler por esse daqui. Redes sociais, pede pra galera aí te seguir nas suas redes sociais, seu trabalho, seu estúdio lá de tatuagem. Galera, eu vou lá conhecer o estúdio dele, depois eu faço um stories lá, que de repente eu já saio de lá com a tatuagem lá do meu moleque. Da minha menina ainda não dá, porque ela não escreve, mas do moleque, de repente... Tem que fazer. Vai sair de lá palmeirense. As ideias. As ideias. Isso aí não vai dar pra me hipnotizar com isso aí não, tá? Não vem com essa conversa não. Porque ano que vem é nós, ano que vem é Mengão, mas vai lá. Bom, as redes sociais Capital _ Inc. _ DF, que é do estúdio. O meu é André Graffiti com 2F final I, que é do Instagram. Também temos no YouTube, Capital Inc. Tatu Brasília ou Capital Inc. Tatu DF. Também você encontra a gente lá. Tem dicas de tatuagens, tem tipo... Se você quer saber um pouquinho mais como cuidar, como você quer fazer a primeira tatu, como você se preparar, quais alimentos que você pode comer, consumir, que não vai prejudicar a cicatrização. Também tem dicas lá, tem dicas de viagem, com tatuagem, tem tudo. Em relação à tatuagem, é isso, tá lá. Tudo isso aí, todas as redes sociais, tudo, tanto do estúdio quanto do André, vão estar aqui na descrição do vídeo e nos cortes. Então, galera, você aí do quadradinho que segue... Aliás, André, olha só, a galera assiste o vídeo e não se inscreve. Então, por gentileza, deixa de ser mequetrefe e clica nesse negócio aí, se inscreve, badala o sininho e segue a gente. Agora tem novidade, agora tem TikTok, agora a Toby virou TikToker. Descobri esse negócio aí. Sabia que existia, mas não sabia como é que funcionava. Agora tem lá. Então é o seguinte, se inscreve aqui no canal do YouTube, Quadradinho Podcast, no Instagram, @quadradinho_podcast e no TikTok agora só
@Quadradinho Podcast. Segue lá, se inscreve porque vai ter muita coisa bacana antes de acabar o ano e tudo lá, esse episódio e os cortes lá com o André, tudo aqui na descrição, beleza? André, quero mais uma vez agradecer. Cara, na boa, que papo massa, quanta informação bacana. Sério, eu tô com vontade de sair daqui contigo lá pra fazer a tatu do meu moleque. Obrigado demais aí pela confiança, por poder ter vindo aqui compartilhado com a galera do Quadradinho e todo esse seu conhecimento, essa sua bagagem cultural aí. Valeu demais. Valeu, eu que agradeço aí. Galera, quem se inscreveu mais uma vez, a Hipnose aí, ó, se inscrevam, tá vendo? Se inscrevam aí, ative também os sininhos para receber aí novos e novos artistas aqui, valorizar, né, a nossa cidade, né? E é isso. Se inscrevam aí, quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, igual ele falou, vai estar escrito embaixo. Qualquer dúvida também. Vou colocar o endereço do estúdio aqui também. É isso aí. Um abraço para a galera que trabalha comigo aí, o Bibil, Cazé, um abraço para minha namorada aí, a Edmara. Valeu. Beijão. Salve para toda essa rapaziada e para Angel. Angel, mais uma vez, obrigado por me apresentar aqui e fazer o ponte com esse cara incrível. Valeu demais, Angel. Um abraço, Angel. Você é incrível. Valeu, galera.